Números deste Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o seu prosseguimento para os times de Campinas no sábado, 11 horas da manhã no Brinco, um grande jogo. Guarani encara o líder Cruzeiro. Aqui na Bandeirantes, claro, a melhor transmissão da voz de Carlos Batista. É ele. Sábado, 11 horas da manhã, tem o Bugre em campo para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, encarando o líder Cruzeiro. E agora tem o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes nesta noite, início de noite de quinta-feira. Eu anuncio meu amigo Edu Pinheiro. Um forte abraço, boa noite, Edu. Mas que alegria, meu grande amigo Bola, estar ao seu lado, ao lado dos amigos da Bandeirantes, nossos companheiros de rádio aqui, ao lado dos nossos queridos ouvintes, evidentemente, todo mundo aqui já participando, Edu. E espero você entrar em campo para compartilhar o nosso sofrimento. Vai, macaca safada! Paulo e Rita, lá de Jacumã, em Conde, na Paraíba, lugar lindo. Eles falam que é um lugar maravilhoso. Moravam aqui, mudaram para Paraíba, hein? Salve, salve, meu cara Edu. Hoje a macaca safada, como diz o amigo, vai ganhar, né? Não desisto nunca. Alô, Dadá de Barão. É isso aí, meu amigo. Boa noite, Edu. Boa noite. Ou a macaca começa a reagir hoje, ou a Série C vai ser a realidade, hein? É o Valnei Matheus do CDHU do São Martim também, sempre participando. Eu nosso muito obrigado. Edu, a informação rápida, antes da escalação, a Ponte até então estava escalada com o Leonaldi. Sim. Porém, o Leonaldi, com uma indisposição estomacal, foi cortado da partida, nem no banco fica. E em seu lugar, portanto, entra o Alisson Fraga e o Alisson, os dois volantes da macaca. Já, os nossos analistas vão, então, informar mediante isso. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes com Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato e ele, o incrível Gilberto Chupi. Já. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Telha de fibrocimento 2,44 por 1,10 m por 5 mm em fibra por R$ 51,90. Acima de 45 unidades, apenas R$ 49,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaauto.com.br
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Muito bem, estamos de volta no futebol da Bandeirantes, equipes já no gramado, e agora chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Para a nação ponte-bretana ligada no futebol da Bandeirantes, a Ponte Preta está definida e escalada com Kaique França, o goleiro, com a 12. 3 zagueiros, Thiago Oliveira 4, Douglas Mendes, o DG 39 e Fábio Sanches retornando ao time 27. Ala pela direita, Norberto 2. O pela esquerda, Arthur 15. No meio, Fraga 32. O Alisson 25 e Fecim 20. Na frente, 18, Nicolas e 10, Luca. Repetindo a macaca do técnico Hélio dos Anjos, que tem apenas 3 vitórias no comando técnico da macaca. Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, DG, Fábio Sanches e Arthur. Fraga, o Alisson, que entra no lugar de Léo Naldi, que teve uma indisposição estomacal, e Fecim, Nicolas e Luca. No banco, Luan, o goleiro 30. Danilo Gomes 9, Bernardo 13. Luiz Felipe 21, Igor Formiga 22, Jean Carlos 26, Da Silva 28 e Chaporã 29. Azul e branco é o CSA, Centro Esportivo Alagoano, Marujo, Azulino, Altaneiro. O CSA também está definido e escalado com Marcelo Carnel, goleiro 31. Igor Inocêncio 29, Wellington 13, Lucão 23 e Diego Renan 26, Giovani 5, Giva Santos 15, Ian Rolim 8 e Gabriel, capitão do time 27. Na frente 11, Osvaldo e 9, Lucas Barcelos. Repetindo o time do técnico Alberto Valentim, Marcelo Carné 31, Igor Inocêncio 29, Wellington 13, Lucão 23 e Diego Renan 26, Giovani 5, Giva Santos 15, Ian Rolim 8, Gabriel 27, Osvaldo 11 e Lucas Barcelos 9. No banco, Jean 1, Lucas Marques 2, Anderson Martins 4, Felipe Augusto 7, Léo 14, Edson 16, Sassá 17, Didira 19, Bruno Mota 22, Bruno Mezenga 25, Dalberto 28 e Douglas com a 30. Futebol na Bam Bam Bam. Arbitragem do jogo. Apita o jogo Wagner Magalhães, do Rio de Janeiro, árbitro FIFA, e Marcelo Reis, o árbitro do VAR. A Delta é a maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil. Sinônimo de qualidade em pisos e porcelanato, polido, acetinado ou para área externa. A Rose Pisos, em julho, está com preços arrasadores. Produtos da linha Delta com 20% de desconto à pronta entrega. São mais de 250 mil metros quadrados. E tudo em até 12 vezes no cartão de crédito. Confira condições, brindes e oferta surpresa todos os sábados de julho. Rose Pisos, um show de beleza, o seu lar. E agora, um dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Não é o Tigrão hoje, né? Hoje estamos aqui, eu e Carlos Henrique. Então, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importantíssimo para a Ponte. A bola vai rolar daqui a pouquinho, né? Os dois times já estão ali prontos. E a expectativa, viu, CH, é de que a Ponte faça um grande jogo. Que entre concentrada, que mantenha aquela solidez defensiva e que o Hélio tente uma estratégia de ataque para que a Ponte possa marcar gols. Essa é a minha expectativa. E o que você espera para o jogo, CH? Eu, sinceramente, espero um grande resultado, mas essa notícia de última hora do Léo Naldi não jogar me preocupa muito. Não é nem o fato do Alisson jogar, mas o Léo Naldi não jogar.
fica mais complicado o jogo ainda. De qualquer maneira, boa sorte à Ponte. Leandro Bolis. Muito obrigado, Carlos Henrique, ao lado de Gleger Zorzinha, dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. Tudo pronto, a bola vai rolar no Rei Pelé. É a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos ligados em uma só emoção, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Arrebenta a macaca! Em campo, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em busca de mais uma vitória na competição. Sai jogando no campo defensivo a Ponte, bola para Thiago Oliveira, domina o zagueiro, passadas largas. A Ponte com o seu uniforme número 2, uniforme preto com a faixa branca, o time do CSA com o seu uniforme tradicional, a camisa azul e branca listrada, o calção azul e a meia azul. Atacando a Ponte, se estivéssemos no majestoso, neste primeiro tempo, pro gol da Fepasa. Primeira falta marcada pelo árbitro, falta para o time do CSA para fazer a cobrança. Durante os últimos dias, choveu bastante em Maceió e também na região metropolitana, mas nesse momento não chove. O torcedor timidamente vem chegando ao Rei Pelé. Vem embora Nicolas para Macaca, passagem do Arthur, boa bola. Pela esquerda, cruzou, rasteiro, desvio. Chega para fazer o corte, Giovani. Colocando a bola pela linha de fundo, cedendo escanteio. O primeiro do jogo para Macaca, na boa chegada da Ponte lá pela esquerda. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 2 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, escanteio para Macaca. Atravessa todo o campo, Norberto vai lá para a esquerda para fazer a cobrança do escanteio. Vem bola na área, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou na primeira trave, Giovani. Ela volta para Macaca, de novo com o Norberto, prefere deixar a bola sair para o seu time se organizar e ele cobrar o lateral. Na verdade, deixou para o especialista por ali, que é o Arthur. Arthur vem para a cobrança do lateral. São os primeiros movimentos no Rei Pelé. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Douglas Mendes trabalha a bola na marginal do gramado, empurra por dentro para Fábio Sanches. Fábio Sanches para Thiago Oliveira. Já tem a marcação do experiente Oswaldo, 35 anos. Acabou se enrolando, pisou na bola praticamente, derrapou, foi obrigado a colocar a bola para fora para não se complicar. E com isso é lateral para o Diego Renan cobrar para o time do CSA. Também experiente lateral, passou pela Ponte. Tentativa de passe, portanto, chega o Alisson para fazer o corte. Desviando e colocando a bola para fora, é mais um lateral para o time do CSA para fazer a cobrança. 3 minutos, primeiro tempo, 0-0. Gabriel, capitão do time, empurra por dentro para Giva Santos. Aperta na marcação, Fecim tocou na bola, brigou, o Fraga fica com a sobra para Macaca. Já recupera soltando pela esquerda com o Arthur. Arthur com o pé canhoto, tentou o lançamento para Lucas, subiu, tirou aqui atrás Diego Renan. Desvia de cabeça o zagueirão Lucão, colocando a bola para fora e cedendo o lateral para a Ponte. Já que pegou para cobrar o Norberto. Se apresentou para o jogo Fecim, aqui para a direita, ele vem para a cobrança do lateral no campo ofensivo. Para o capitão Luca, devolve para o Norberto. Norberto levantou para o Alisson, passe errado. Chega Gabriel, fica com a sombra na alavanca, Fraga recupera, briga, fica com a posse de bola para Macaca. Agora tem a marcação, pressão de 2 adversários. Chega o Gabriel, toca na bola, a bola saiu. O árbitro aponta lateral, é para Macaca para fazer a cobrança. Lateral para o time Ponte Bretano bater. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Norberto na direita, vem Macaca, cruzou para Luca, tentou de voleio lá dentro, Nicolas afasta a defesa. A sobra da bola, Thiago Oliveira chega atrasado e comete a falta. O jogo está novamente parado, boa jogada da Ponte, o Norberto livre, dominou, olhou para a área, calculou e quase a bola chegou no Nicolas, hein, Gleger? Exatamente, né? Uma belíssima triangulação ali pelo lado direito. O Norberto tem essa característica, né? Chega bem no fundo, cruza bem, levanta a cabeça. Ele percebeu ali o Luca. Uma coisa que me agrada muito é o seguinte, hein?
Você vê que essa jogada de linha de fundo, nós vimos o Luca, se eu não me engano, era o Nicolas ou o Fecim junto ali dentro da área. E os homens encostados. Você vê que no rebote ali, tudo bem que a Ponte depois perdeu a bola, mas estava o Alisson, né? Estava chegando o Fraga também, então é isso que precisa ter, essa aproximação dos homens de meio de campo, até para que a Ponte tenha, a hora que tiver a bola, digamos assim, à frente, você tenha jogadores, né, para triangulação, para fazer as jogadas. Era o que estava faltando muito para a Ponte, essa aproximação meio de campo-ataque. Estamos também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Enfia o dedão aí, deixe o seu like, se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Exatamente hoje a Ponte completa um mês da última vitória fora de casa contra o Ituano por 2-1. Já são 5 jogos sem vencer e o CSA 7. Porém o CSA como mandante ainda não perdeu. Foram 2 vitórias ali, 2 vitórias é isso, e 5 empates. O CSA que no mês de junho não venceu. A última vitória foi contra o Novo Horizontino 2-1 no dia 28 de maio. Fala pro time do CSA, o time da Guana com o Gabriel. Ele bate no peito, coloca no terreno. Boa passagem aqui na ponta do Diego Renan. Já aperta a marcação o Alisson. Corta por dentro, sai da ponta, vem pro meio no último terço do campo. Pela meia pra Giovani, cabe o tiro, pé direito. Ele explodiu a bola no Fraga. Espirrada sobra pra Luca. Luca parte pra cima da marcação de Lucão. Parou, prendeu, olhou, pensou. Boa bola metida no comando pra Nicolas. Nicolas recebe, domina, chega o Wellington na marcação. Sozinho, ele prende, segura, espera a chegada dos companheiros. Bola pra Luca. Luca dominou, faz boa finta, escapou, limpou, fintou na direita, cruzou lá dentro, não chegou no Fecim, tira a mal a defesa, Norberto Bergou, entra e corta o Wellington, recuperando a posse dele para o time do CSA, que tenta vir para o campo de ataque, boa bola metida para Oswaldo, ele tem velocidade, pé esquerdo, soltou no comando para Lucas, muito forte, ficou tranquilo para o goleiro Kaique França para sair jogando para Macaca, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Agora com quase 7 minutos, primeiro tempo. Brasileirão Série B, 17ª rodada, finalzinho do primeiro turno. Rei Pelé, CSA e Ponte Preta 0-0, Edu. Olha, atenção, em Campeonato Brasileiro de Aspirantes, a Ponte jogou hoje em Jarinu contra o Red Bull Bragantino, empatou 1-1. O gol da Ponte foi de Ramírez, que veio do próprio Red Bull Bragantino. Atuaram ainda pela Ponte Thales, Marcos Júnior e Josiel. A Ponte é líder com 4 pontos no Grupo B e joga agora contra o Vila Nova lá em Osasco. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 0-0 no Rei Pelé. Tem a posse de bola, Thiago Oliveira. Chega até o meio campo, soltou o comando para Luca. Luca de primeira para Norberto. Dominou na marginal do gramado. Passou Luca. Norberto, bem direito, levantou lá dentro. De cabeça, tira o zagueiro. A sobra para Fecim. Pé canhoto, bateu em cima do zagueiro. Volta espinhada com Fraga. Pelo meio. Dominou, limpou, carregou. Tem muita gente de azul. Ele soltou para o Alisson, que acaba errando o passe. Dá de graça para Oswaldo. Oswaldo pedala para cima do marcador. Empurrou na ponta para Gabriel. Gabriel para Oswaldo. Oswaldo pela meia para Ian Rolim. Empurrou no comando. Boa bola para Oswaldo. Recolheu, dominou para Gabriel. Esperou a passagem. A chegada do Igor. Igor dominou, tentou bater pro gol. Chega DG. Trava bem o zagueiro. Recupera e parte com ela dominada. Vem para o programa de ataque. Passado as largas. Soltou para Nicolas. Pediu devolução. Nicolas cortou por dentro. Norberto abriu pela direita. Solta para ele, Nicolas. Soltou para Norberto. Entrada na grande área. Cruzou lá dentro. De cabeça subiu. Tirou o Wellington. Tira de qualquer maneira para o CSA, que sai jogando mal. Douglas Mendes já recuperou para Arthur. Pé canhoto. Levantou muito forte. Exagera na força, a bola passa por toda a extensão da área e sai em lateral para o time do CSA. A defesa estava toda desarrumada, mas a Ponte não aproveitou, né, Gleguer? Tinha que caprichar um pouco mais no cruzamento ali, o Arthur, né? Você vê que detalhe interessante, né? Nesse lance no cruzamento do Norberto, né? Na roubada de bola do DG lá atrás, ele foi para a transição. Olha o CSA aí, Boles. Vem para o programa de ataque, recebeu o Lucas Barcelos em posição legal, acompanhado pelo Fraga, tá na área, Fraga! Chega por baixo para fazer o corte. A posição do centroavante do CSA era legal, segundo a arbitragem. O Fraga chegou no limite, conseguiu o toque na bola, o jogador caiu, mas claramente tocou na bola. O Fraga, escanteio para o CSA. E no lance, ao tirar a bola, me parece que no movimento de cortar a trajetória da bola, o Fraga esticou demais a perna esquerda e está sentindo uma contusão ali, Gleguer. Tá sentindo ali uma contusão, foi arrancada, né? Não, mas já tá recuperado aí, já tá voltando ali.
deu um pique ele, né? Deu aquele pique na recomposição num contra-ataque. Tem que estar atento à Ponte, hein? Tá em cima, mas tem que estar ligado com o contra-ataque. Já o CH vai falar, placar de 0-0, quase 10 minutos. Escanteio pro CSA. Osvaldo levantou na primeira trave, rasga, tira de qualquer maneira, Luca. Colocando de novo lá para fora, é mais um escanteio pro CSA. Com 10 minutos deste primeiro tempo, Osvaldo vem pra bola. Lá pela canhota, ele cobra curtinho para Gabriel. Gabriel devolveu para Osvaldo, bico na grande área. Já tem a marcação de Norberto. Empurra pela meia. Ian Rolim para Diego Renan. A bomba, a bola subiu e foi embora. Pela linha de fundo, foi lá na praia do Gunga. Longe do gol, é só tiro de meta. Carlos Henrique, o bate pesado. E os 10 primeiros minutos de jogo, 0-0, CH. Correria, né? Para todo lugar e canto, jogo de trocação. Eu não gosto muito. Eu gosto da disposição, mas essa coisa desenfreada. A bola não passa nem no meio campo do CSA e nem no meio campo da Ponte. É um jogo de loucura. Os times têm muita disposição, tentam atacar pelas laterais, mas você percebe que não há organização, né? É um jogo de trocação, por isso é um jogo perigoso para os dois times. Disposição de sobra. Futebol do tamanho de uma bolinha de gude. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obraja.com.br e saiba mais. A Ponte bloqueia a saída de bola do time do CSA, a bola atrás para Lucão. Lucão tira de qualquer maneira com o pé esquerdo e coloca a bola para fora. O Lucão é aquele mesmo, ex-São Paulo. Zagueiro do time do CSA, que agora colocou a bola para fora. Tem lateral para fazer a cobrança, Macaca, Norberto vem para a bola. 11 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Árbitro experiente, árbitro da FIFA, Wagner Magalhães, comandando até aqui 0-0, CSA e Macaca. CSA atrás, Fábio Sanches cortou, Gabriel também escora de cabeça. Pela meia para Ian Rolim, vai brigar na disputa com Fábio Sanches. Chegou atrasado o zagueiro da Macaca, acabou cometendo a falta. Ian Rolim é brasileiro. Fui aqui pesquisar sobre Ian Rolim. O último time foi o Barra de Santa Catarina. Falta clara, né, Cleguer? Falta claríssima, né? O Fábio deu uma atropelada nele ali, né? Mas ali no meio do campo, tranquilo, a Ponte já está posicionada. Vem o CSA por aí. Giva Santos pela direita, vem cruzamento lá na ponta do Igor Inocêncio. A bola foi desviada pelo Arthur. Foi de novo pela linha de fundo, escanteio para o CSA. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Golcare, G-O-C-A-R-E, Golcare. CSA pela meia direita, tentativa de cruzamento para a área do Igor Inocêncio. A bola desviou no Ponte Bretano e saiu. Tem mais um lateral, o time do CSA para fazer a cobrança. Curiosamente, na última rodada, o Guarani pegou o CRB e hoje, 17ª, a Ponte pega o CSA no mesmo Rei Pelé. Vem cruzamento para a área, desvio de cabeça, a bola ficou viva. Atenção, Ian Rolim dominou, tentou bater para o gol bloqueado. A sombra, cruzamento lá na direita, subiu, tirou lá dentro o Alisson. Pressão do CSA. Bola volta para Gabriel. Gabriel abre para a direita para Igor Inocêncio, para Giva Santos. Dominou, protegeu, perdeu a bola. De graça para Luca. Luca recuperou, empurra na ponta para Fecim. Fecim domina, mas o jogo vai ser paralisado porque tem um jogador da Ponte caído lá atrás, Glaguer. Você sentiu ali, né? Não dá para ver quem que é ali por enquanto. Mas ele sentiu ali na hora que roubou a bola, teve uma trombada ali. O jogador do CSA, é o Fraga, né? Fraga novamente, se envolvendo aí numa contusão. Agora, Bolis, é o seguinte, hein? A Ponte precisa estar muito atenta. Você vê que ela congestiona a entrada da bola, mas não pode recuar demais, hein? Tá dando muita liberdade pro CSA flutuar ali na entrada da área. Isso é muito perigoso. Um arremate de fora da área, o cara acerta um chute, elas podem tomar o gol. Então, por isso que eu falava no começo, da aproximação. Lá, olha lá, o Leonardo tá ali, ó. Tá com uma água de coco, né? Ao lado do Nenê Santana, grande Nenê Santana, rapaz. Tá ali, e olha, será, bola, jogar no Nordeste é sempre complicado. Toma tem que cuidado, ficar atento, né? A culinária é muito mais forte, né? Tá aí o CH, que é um expert, né? É o chefe aqui, chefe da culinária nossa aqui da Bandeirantes. E ele sabe melhor que todo mundo, mas quando vai lá pro Nordeste tem que estar atento. Deve ter comido alguma coisa que não caiu legal. Tá fora o Leonardo, desfalque importante, hein? Por enquanto tá legal, tá ali o Alisson tá um pouco mais à frente,
O Fraga vem na recomposição. Tá organizada a ponte, mas tem que estar atento, não dar espaço para esse time do CSA. Jogo reiniciado, bola para Macaca com o Arthur, pé esquerdo, tentou lá na frente, afasta, tira de qualquer maneira o Wellington. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Detalhe. Se tem detalhe, ele vai pro ar da Bandeirantes. Chegou aqui uma informação do Oráculo que alguns outros atletas e integrantes da comissão técnica também apresentaram o quadro estomacal, mas se recuperaram a tempo para o jogo, menos o Leonaldi. Então o pessoal aí, rapaz, deu uma... O que será que foi? Será que foi uma moqueca? Aquele piriri, né? Problema estomacal, intestinal, que leva o cidadão pro trono, né? O óleo de dendê é forte, hein, gente? Tem que estar atento, hein? Aliás, o nosso Masterchef é Carlos Henrique, o prato pesado. Qual é o principal prato alagoano, hein? CH da culinária alagoana. Antes do principal prato, você sabe uma coisa muito perigosa para você ingerir fora de casa? É suco de frutas. Você não sabe de onde vem a água. Outra coisa perigosíssima, gelo. Dentro de resort, dentro de hotel. Então pode ser que não seja alimentação, pode ser que seja água. Sabe por que eu estou dizendo isso? Uma Taça São Paulo, não é? Que nós fizemos no interior de São Paulo, aliás, no litoral de São Paulo, eu e Carlos Batista, o time do Guarani teve problema por causa da água. O time inteiro quase ficou contaminado. Então tem que ficar ligado. E tem que ter um pouco mais de experiência do pessoal que toma conta da situação, né? É só gente inexperiente que... É melhor tomar refrigerante fora de casa do que tomar efetivamente água que você não conhece, suco feito fora de casa e principalmente gelo. Tem uns camarões, mas eu adoro uma lagosta, né? O problema é que é muito caro. Sensacional. Aí é bom, hein? Bom demais. Se não me falha a memória, essa Taça São Paulo que você citou foi lá em Ilhabela, não foi isso, CH? Foi. Eu tive que ficar 3 dias trancado dentro do quarto, porque apesar do meu peso, se eu andasse fora do quarto sem ar-condicionado, os pernilongos me levariam ao mar. Me recordo bem desta Taça São Paulo, mas no meu caso foi bate e volta, né? O Guarani, que naquela ocasião esteve jogando na cidade de Ilhabela, na belíssima cidade de Ilhabela. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17 minutos e meio, primeiro tempo. Brasileiro Série B, 17ª rodada do Rei Pelé em Maceió, CSA e Ponte Preta 0-0, Edu. Olha, Libertadores, hoje tem Estudiantes, La Plata e Fortaleza lá na Argentina, no Castelão foi 1-1, o novo empate vai para pênalti. Conosco o Roberto do Chapadão, Sidney do Residencial Vila Bela, o Daniel Bernabé, grande Bernabé, Daniel, contador da Avenida Industrial e todos na Fazenda do Gilmar, o nosso muito obrigado. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes para você participar conosco. Tem falta, o time do CSA, falta já cobrado. Wellington com o pé esquerdo, abre beira direita para Igor Inocêncio. Aperta Arthur, também o Fraga. Ele recua para Lucão, o Lucão é apertado agora pelo Nicolas, tentou passe, Giva Santos escorou de cabeça para Ian Rolim, dominou, ajeitou, chegou o DG e cometeu a falta. Meia direita tem falta, o time do CSA para fazer a cobrança. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Esta rodada da Série B, a 17ª, toda desmembrada, né? Começou na terça-feira, um jogo isolado ontem, um jogo isolado hoje, este que estamos transmitindo, 2 jogos amanhã e a complementação da rodada no sábado à noite. Embora para o campo de ataque, o time do CSA domina Diego Renan, trabalha bola com o pé direito, empurrou agora para o Osvaldo, já no último terço do campo, afasta a marcação do Norberto, pé direito, levantou lá dentro, a defesa afastou, a bola fica viva.
passa por todo mundo. Arthur pela esquerda, entra e quarta para Macaca. Deixou para Luca, pressionado, perdeu a bola. Ian Rolim recuperou, vem de novo o time do CSA. Entrada na grande área, soltou para Oswaldo. Oswaldo trabalha a bola pela esquerda para Gabriel. Gabriel de letra, atrás para Giovani, devolveu para Oswaldo. Oswaldo recolhe e domina. Espetado na esquerda, tem Diego Renan, tentou passe por dentro, bateu no Norberto, sobrou para Gabriel. Boa bola para Diego Renan, no fundo, levantou lá dentro. Arthur subiu e tirou. A sobra da bola fica para Fecinho, ele domina bonito, coloca no terreno e manda a bola para o grande ataque para o Nicolas resolver muito longe. Chega Marcelo Carné, dá um bicudão na bola, a bola sobrou para Diego Renan. O Hélio dos Anjos reclama de impedimento. O bandeirinha apontou, o árbitro confirmou o jogo novamente parado no Rei Pelé. Fala, CH. Não deu impedimento não, hein? Deu não? Não deu impedimento não, cara. É verdade, Ale. Eu escanteio pro CSA. Que a bola bateu no Norberto, né? Fala, CH. Depois do córner. Escanteio por time do CSA para fazer a cobrança. Vem para a cobrança Oswaldo, 20 minutos, primeiro tempo 0-0, preocupado o goleiro Kaique França. Vem bola na área da Macaca, pé direito na bola Oswaldo, autorizado, pé direito levantou lá dentro, Kaique França saiu do gol, a bola fica viva, de novo o toque para o meio, tentou o Wellington, Alisson tocou para trás, insistiu Lucas Barcelos, tira de qualquer maneira o Alisson, expulsa a bola que estava viva dentro da grande área da Macaca. Tentou a ponte com o Fecim, saiu com a bola e tudo pela linha lateral. Pode falar, CH. Sobre o prato típico, tem caldo de sururu, né? Você gosta de sururu, não? Não, prefiro é bom, chiclete de camarão. Não, eu gosto. Só que lá nas Alagoas, ele é feito sem casca, né? Aí é feito como se fosse um creme, né? Sururu, pimentão, tem tomate, enfim, várias coisas dentro do coco. Então fica um creme de sururu dentro do coco. É um prato que todo mundo consome muito. Eu gosto de sururu e o Gleger também. Sensacional, cara. Você já imaginou um caldo de sururu? Para quem não sabe o que é sururu, é uma espécie de um marisco, que é delicioso. Aí vai bem, hein? Molusco, né, Gleger? Olha, saída errada no time do CSA. Luca pela meia para Norberto, vai bater pro gol. Nossa, Norberto, se eu soubesse que você faria isso, esse chute lamentável, as informações culinárias de Carlos Henrique, o bate pesado, seriam evidentemente colocadas em evidência, viu, CH? O chute foi horroroso, né? E tem outro prato legal, o Gleger sabe disso. O Gleger é um cara viajado, você também. Tem a pituzada, né? Que é um lagostim de água doce. Negócio sensacional, né? Que é uma coisa muito típica da região lá. Também é outra boa pedida. Eu que não jantei, estou morrendo de fome para variar. Viu? Tem que tomar muito cuidado quando fala de pitu. Você sabe que tem uma molhadinha do beijo lá no Nordeste, tem a famosa pitu, né? Sim. Pituzada não é, ô Tigrão. Pituzada é o prato. Tigrão já mandou mensagem Tigrão aqui. já queria mandar mensagem. É aquela lá ou não? Não é não. Calma, Tigrão. Pituzada é uma espécie de camarão. Não é aquela que molha o beijo, não. O Gleger, que quando atuava, morou no Nordeste, né, Gleger? Morei no Recife, morei em Natal e morei na maravilhosa Salvador. Pitu é uma espécie de lagostim. Um lagostim é um camarão / lagosta. Vem para o programa de ataque o time do CSA com Diego Renan. Abertura para Oswaldo. Dominou livre. A Ponte joga com 3 zagueiros. Mas ninguém marcou aqui o Oswaldo. Para sorte, ele soltou por dentro. Gabriel empurrou para Giovani. Giovani para Giva Santos. Roda a bola o time do CSA. Entrada na grande área com o pé direito. Soltou na direita para Igor Inocêncio. Leva para o fundo. Tenta o cruzamento e ganha escanteio. A bola bateu no Arthur, foi embora pela linha de fundo, é escanteio para o CSA. Já deu para perceber que o CSA só vem pelos lados, né? Toda jogada, eles desenvolvem ali, roda de um lado para o outro, mas a finalização, a iniciação da jogada de ataque é pelo lado. Então é importante a recomposição rápida do seu Arthur, do seu Norberto, mesmo jogando com 3 zagueiros. Porque senão tem o desencaixe de marcação e você pode ter problema no jogo. E olha, com menos de 25 minutos, já é o 5º escanteio para o CSA. Ou seja, a cada 5 minutos praticamente, o CSA tem um escanteio, a Ponte tem apenas um. Vem de novo para a cobrança do escanteio, o time do CSA pela direita, atenção, cruzamento, o Alisson escorou de cabeça, a bola passou, foi para o outro lado, Ian Rolim tentou, afasta a defesa, Oswaldo mata o bem, tocou lá no terreno, ele bate, a bola sobe e vai embora. Com perigo por sobre o gol de Kaique França, tiro de meta. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes, o
O jogo aberto e o comando vai ser mais uma vez dele. Edu Pinheiro. Claro, com aquela categoria de sempre. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há quase 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. GoCare, saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. E a Aeropisos, vai construir ou reformar. A Aeropisos é o lugar. Corta aqui atrás, Thiago Oliveira, a sobra da bola fica para o time do CSA, passe na frente para Gabriel, Thiago Oliveira entra e corta. Dá um pico na bola, a bola sai, há pouco uma desatenção do Norberto, né? Uma saída fácil, né? Da Macaca, ele não dominou. O jogo tá parado porque o árbitro havia marcado impedimento do ataque alagoano. Tá meio estranho, né, o Norberto, né? Aquele chute que ele deu no gol ali, totalmente despretensioso. Depois essa bola aí que era para ele ter dominado, furou sozinho. Sozinho a bola passou embaixo do seu pé. E a gente percebe na fisionomia dele que parece que tá meio assustadão o Norberto. Jogador experiente, pô, tem que ter calma, tranquilidade. Né? Às vezes não começa legal no jogo, dá uma respirada, se posiciona, faz o simplesinho, arrozinho com feijão, né? Aparentemente ele não tá legal não. Você ligado no futebol da Bandeirantes no FM 85.7, tá voltando para casa, obrigado pelo carinho, pela audiência na faixa estendida, também no AM 1170 com toda a equipe de Carlos Batista. Tenta Osvaldo para o time do CSA, levou o marcador, escapou no primeiro, chega o Alisson, corta, Thiago Oliveira briga, a sobra da bola para Giovani Fraga, chega bem, corta, a trajetória da bola, recupera para Macaca, sai jogando com Arthur, Arthur para Fecim, sumindo no jogo, e escapou do primeiro, passou pelo segundo e perdeu. A sobra da bola fica para Giovani, que recua para o goleiro Marcelo Carné. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 26,5, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo aqui na Bandeirantes nesta quinta-feira, agora 26,5. Primeiro tempo, Rei Pelé, 17ª rodada da Série B. CSA e Ponte Preta 0-0, Edu. Olha, amanhã 2 jogos da Série B. Vila Nova e Bahia às 19, Grêmio e Náutico às 21h30. Lá em Campos Altos, Minas Gerais, o radialista Paulo Luciano. Alô, Paulo, muito obrigado, irmão. E o Eloir Pianca. Alô, Eloir, aquele abraço. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos em uma só emoção. Aqui vem CSA, mais um escanteio. Osvaldo tentou pela canhota, jogador experiente para cima do jovem Thiago Oliveira. Ele arranca mais um escanteio para o CSA, viu, Clegger? Mais um, né? Esse é o 7º, é isso? 7º escanteio. Tem que ficar atento à Ponte, hein? Bola aérea na Ponte sempre perigosa. Olha aí. Osvaldo autorizado, levantou na primeira trave, tira a Luca. A sobra pro time do CSA com Gabriel, dominou, cortou, limpou, fintou, livre. Osvaldo, linha lateral da grande área, pela esquerda, cruzou lá dentro o Alisson. Sobe, tira na primeira trave. E o Hélio dos Anjos abre os braços porque ninguém marcou o Osvaldo livre aqui pela esquerda. De novo o time do CSA. Pela canhota, cruzamento DG. Subiu, tirou o zagueiro. E a Rolim tocou na bola, bola sobra para Giovani. O Alisson sai na marcação do meio campo e ele acaba recuando. Sabe um detalhe, Bolis, que é o seguinte. Se tem detalhe, ele vai pro ar, né? Vai. Você vê que o time da Ponte mesmo tá tendo muitos escanteios aí, 7 escanteios já pro CSA. Mas assim, ó, olhando, o time tá muito bem posicionado, né? A bola recuou, a bola saiu da área, voltou e o time sempre bem colocado, bem posicionado. E muito em função dessa jogada do Osvaldo aí, que ninguém saiu para o combate, porque estava todo mundo posicionado lá dentro ainda. Então, quer dizer, aparentemente é muito treinado esse tipo de jogada lá pelo Hélio dos Anjos. E tá tudo bem por enquanto, mas não dá para ficar dando sopa pro azar, né? Toda hora escanteio, né? Olha aí, ó, CSA. Não deu em nada. Tá bom, não, tá. Vamos não lá. deu em nada.
Olha, um grande abraço para Andréa Mantovani, sempre agitando nas redes sociais, aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para o Gustavo Antoniassi, grande empresário, radialista, jornalista de Americana e de toda a região, está sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes. Atacado Abrajá tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço. E o maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. O público melhorou no Rei Pelé. Até então, público pequeno, em função principalmente da campanha do CSA. É só o 17º colocado com 16 pontos, mas a TV agora há pouco mostrou a chegada do público, um fluxo de pessoas, principalmente nas entradas à direita, para onde está atacando a Macaca neste primeiro tempo. Tem falta o CSA no quinto sinal, eu confirmo, 19h30. Pela meia esquerda, na bola parada, busca o primeiro gol do jogo, o time alagoano. Partiu Oswaldo, pé direito lá dentro, de cabeça afasta Luca. A sobra da bola, voltou, o Wellington ajeitou a bomba, a bola foi desviada e saiu. Ajeitou o Wellington para a paulada do Lucas Barcelos no meio do caminho. A bola foi desviada e saiu. Mais um escanteio para o CSA em Gleger. Mais um escanteio. E olha para você ver como é que tá a blitz ali da ponte. Ó. Tá muito congestionada a área, muito. Mas tem que, repito. Não dá para ficar dando sopa para posar. Toda hora a bola na área, toda hora. Pressão total do CSA no momento. 30 minutos, primeiro tempo. A Ponte vive uma situação ruim no jogo até agora. Em 30 minutos, 0-0. Diego Renan levantou lá dentro. DG tirou. Sobrou para Gabriel. Dominou, limpou, fintou. Chegou, tentou tirar Arthur, não conseguiu. Diego Renan na esquerda, tentou o cruzamento. A bola foi desviada. A Ponte tenta roubar para sair do contra-ataque, mas o Luca não ganhou. Gabriel tentou na frente. Arthur cortou. Fábio Sanches. Entra e quarta, tira de qualquer maneira para Macaca. Sobra para Giovani. Um tapa enjoado na bola. Soltou na ponta para Oswaldo. Oswaldo domina no segundo terço do campo, só da CSA. Bola metida para Giva Santos, para Oswaldo. Oswaldo dominou livre, a defesa demorou para chegar na marcação. No comando para Lucas, ele cai dentro da grande área, nada. DG chegou na marcação, rouba a Macaca, sai jogando com o Fecim. Mas ele olha lá na frente, não tem ninguém. Já perdeu a bola, recupera o time do CSA. Bola de novo para o time araguano, a tabela feita, Diego Renan tentou na frente, chega DG. Entra em quarta, tira para Macaca. Falta sobra para o time do CSA. 0-0 com 31 deste primeiro tempo. Domina, rodopiou, girou, Gabriel, boa prometida para o lateral que vem para apoio. Igor Inocêncio não dominou, bate nele, bola. Foi embora pela linha de fundo, é só tiro de meta. O CH tá difícil, hein? Só está dando CSA no jogo, hein, CH? Olha, não é nenhum nó tático, não. O Gleger observou, e eu quero dizer que eu concordo, esse jeito esquisito que tá o Norberto no jogo. Não sei não se esse moço aí tá faltando energia por causa dessa virose que deu no grupo inteiro aí, viu? Não sei, vamos acompanhar de mais perto. E parece que o time perdeu a força, a energia. Porque se contaminou mais do que o Leonaldi no jogo, de repente tem jogador aí meia boca. E isso é extremamente importante. Não gosto da Ponte, nesse momento o CSA é melhor. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br. Siga também no Instagram, @GoCareSaúde. GoCare, GEOCARE. GoCare. 32 minutos, 0-0. O Alisson tem a posse de bola dominada, brigou, recuperou para Macaca, perdeu e recuperou. Boa bola metida pela canhota para Arthur. Domina livre, leve e solto. Vem embora Macaca, olhou para a área, calculou, executou para a boca do gol. Alisson de cabeça, espalma o goleiro, a sobra. Norberto brigou, tira a defesa. Voltou para a ponte, atenção, cruzamento para a boca do gol. Tira de qualquer maneira a zaga. Marcelo Carné salva o time do CSA. Cruzamento de Arthur. Cabeça, barra, ombro, desvio do Alisson. Marcelo Carné faz uma grande defesa na sequência. A bola saía, escanteio, Gleger. Escanteio para a Ponte, mas a defesa, assim, ó, o Carné estava meio desorganizado ali. Ele faz um lance meio descoordenado, né? Uma defesa, dá um rebote. É que ninguém esperava o rebote dele, né? Ele caiu para dentro do gol, fez uma defesa
Tudo bem, salvou o CSA, mas a defesa não foi legal não, Bola. Escanteio para Ponte, Norberto levantou, cruzou, Carné saiu do gol, deu um soco na bola na risca frontal da pequena área. Fecim brigou, retirou, deixou para Arthur. Arthur tem Norberto, devolveu para ele, livre. Atenção, calculou, executou, tentou o cruzamento. A bola explodiu nas nádegas do Diego Renan. Sobra espirrada para Ian Rolim, tentou partir com ela dominada. Chegou Norberto, cometeu a falta. Jogo parado, tem falta para fazer a cobrança. O time é lagoano. Ô, Leandro. Opa, fala, Carlos. Olha, o que acontece é o seguinte, também falta pra Ponte sorte, né, cara? Essa defesa do goleiro do CSA, ele foi todo esquisito e ele espalmou pra frente. E quem tava na frente, o Norberto, foi 10 centímetros pro lado. Se vem 10 centímetros pro outro, o Norberto faria o gol. Tem coisa que, sinceramente, tudo bem, falta competência, mas nesse lance, faltou sorte. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer o melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas? Aeropisos é o lugar. Entrega em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Ian Rolim dominou, chegou o Alisson forte para sorte, não atingiu. Ian Rolim que insiste na jogada pela canhota. Leva para o fundo, fecha bem Norberto. Atrás para Diego Renan, tentou por dentro, Fraga. Chega bem para cortar, voltou para Giovani. Giovani para Diego Renan. Na entrada da grande área, bloqueado. Ele abre na ponta para Ian Rolim. Cavou, jogou lá dentro, passou pelo Fábio Sanches. Tira de qualquer maneira Thiago Oliveira. Deu uma canelada na bola, a bola saiu. Espirrada no taco aí. Rapaz, pegou na canela. Bola colocada para fora, lateral para o CSA, quase 35, 0-0 no Rei Pelé. Luca volta para auxiliar na marcação. A Ponte bastante recuada, o time do CSA tem de novo a posse de bola pelo meio com o Wellington. Abre para Igor Inocêncio, pela meia para Gabriel. Aperta na marcação, Fraga. Arthur briga. Chega, toca por último na bola, o árbitro aponta. Lateral para o time do CSA fazer a cobrança. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Diego Renan no fundo. Tentou cruzamento, ele cruzou. Mas desequilibrado, facilitou o corte do Thiagão. Thiago Oliveira que domina, foi atropelado pelo atacante Lucas Barcelos. O jogo está parado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 36 cravados, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 17ª rodada, Rei Pelé. CSA e Ponte Preta e CSA. Saída errada da Ponte, hein? O Thiago Oliveira tentou a inversão, DG não dominou. Lateral de graça no campo ofensivo para o time do CSA. Lateral já batido, Igor Inocêncio pela briga para Giva Santos. Pela meia direita ele soltou agora para Giovani. Parou, prendeu, olhou, pensou na cabeça do grande círculo, procura alguém, acaba recuando para Lucão. Lucão para, prende, olha, pensa, observa, levantou a cabeça e soltou para Lucas Barcelos, saindo da área. Chega bem o Alisson. Trava, desarma, recupera para Macaca, sai jogando pela meia para Fecim, numa zona perigosa. O Fecim trabalha bem, desacelera e volta para Arthur. Arthur tentou a devolução para Fecim, entra e corta, tira Igor Inocêncio. Agora sim, confirmando Edu, Rei Pelé, 0-0, CSA e Ponte Preta. Olha, quartas e final da Libertadores, por enquanto o Atlético Mineiro pega o Palmeiras, Corinthians vai dar Flamengo, Corinthians e Flamengo, Vélez e Tajeres, um confronto argentino, e o Atlético Paranaense, o Filipão, vai pegar Estudiantes de La Plata ou Fortaleza, que jogam hoje 21h30 La Plata. Aqui, lá no Castelão, foi 1-1, Boli. De bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você que está no YouTube, deixa o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes. Lançamento para Oswaldo, dominou, fintou o goleiro, caiu na disputa com o DG. Foi ao solo, o árbitro viu, mandou seguir. O movimento do árbitro em direção à entrada da grande área, eu tive a impressão de que ele marcaria pênalti. Mas mandou seguir, disputa do DG com o Oswaldo dentro da grande área em Glecker. Estava muito próximo o árbitro, né? Eu também fiquei com a impressão de que não houve nada. Uma disputa normal ali, ó. Vamos ver novamente o lance. O DG chega ali no corpo, né? Pra mim, absolutamente nada. E ele estava muito próximo. Árbitro experiente, né? Estava bem próximo ao lance. Acho que ele já mandou jogar, não foi absolutamente o Alberto nada. Valentim reclamou, ele respondeu assim, o que foi? O que você quer? O que foi? Segue o jogo. Ele tem o escudo da FIFA no peito, né? O árbitro experiente, o Wagner Magalhães. É o Vagnão aí, viu? Impõe respeito. E tem que dar o like lá no YouTube, hein? youtube.com/? Exato, /Rádio Bandeirantes Campinas. Exato. Dá o like lá.
dá o like, ativa as notificações. É por aí o negócio. Boa. Não esquece, não. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Apesar do domínio do CSA, CH, posse de bola, mas a principal chance do jogo foi da Ponte, né? Tem razão no lance que eu acabei descrevendo, né? Com a falta tremenda de sorte da Ponte. O jogo, para mim, é o circo dos horrores à 10ª potência. Sobra vontade, repito. Bola para Fraga, ele recomeça no campo defensivo com Fábio Sanches. Dos 3 zagueiros é o que fica ali na sombra. Sai driblando pelo meio, empurrou no corredor para Fecim. De primeira, boa bola para o Alisson. O Alisson dominou, carregou, passou o Arthur na canhota. Ele prende, segura Nicolas e Luca na área. Ainda o Alisson dominou, se livrou, foi fominha. Solta a bola, o Alisson demorou para tocar. Na sequência o Fraga chega atrasado. Na verdade, nem chegou atrasado, né? Chegou para matar a jogada, fez a falta para cima do Ierrolinho. O jogo está parado no Rei Pelé. Você sabe que hoje nós falávamos no programa Os Donos da Bola, né? Sobre a questão do jogador que ele entra de começo e o jogador que entra durante a partida, né? Eu tô falando aqui do Nicolas, tá? Poxa vida, o Nicolas entrou na última partida, cara, numa fumaça, pegando a bola, para cima, cavando faltas na entrada da área. Tudo bem que o jogo era em casa, né? Tudo bem que a circunstância da partida era outra, mas quantas vezes o Leandro Bolles falou o nome do Nicolas, gente? É um jogador que tem que ser mais participativo, né? Fazer aquilo que ele fez aqui, chamar a responsabilidade, se movimentar, receber a bola. Ah, a bola não tá chegando. Pô, dá 2, 3 passos atrás, vai buscar essa bola ali no pé do Fecim. Então precisa ter um pouco mais de comprometimento. Agora não dá para entender, né? O cara que recebe a oportunidade no time titular da Ponte Preta, num jogo importante como esse, no Rei Pelé, que é uma delícia de jogar nesse estádio, e o cara tá aí, ó, não pegou na bola ainda. E daqui a 11 dias, a tão esperada janela de transferências será aberta, né? No dia 18, e a Ponte segue na busca de reforços. Já estão confirmados Richeri, o volante, e o Leandro Barcia, o atacante uruguaio. Fala-se em Cássio Gabriel, Cassinho, né? Passou aqui na região pelo 15 de Piracicaba, Mirassol, Vila Nova. É o típico camisa 10, não vai jogar com a 10 porque a 10 é do Luca, né? Mas na organização ofensiva ali no meio, pode reforçar a Ponte para a sequência da Série B. Vem para o programa de ataque o time do CSA, que também vai se reforçando, né? Anunciou hoje a contratação do atacante Rogério, aquele mesmo Náutico São Paulo. Tentativa de passe na frente, entra e corta Fábio Sanches, finalzinho do primeiro tempo. A Ponte se livra da bola e perde. Consequentemente, perde a bola, se leva a bola, voltou para o Wellington. Pela meia para Giovani, a passagem na ponta do Diego Renan, mas quem domina é o Oswaldo. Já no último terço do campo, ele domina, sai da ponta, vem para a meia, olha para a área de passagem de calcanhar, deixou para Giovani. Domina a movimentação ofensiva do time do CSA, a Ponte marca, bola atrás, Giva Santos, a bomba para fora. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, atacado Abrajá, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas, ou chame no zap 19-99935-7534, acesse obrajá.com.br e saiba mais. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 42, primeiro tempo. Brasileiro da Série B no Rei Pelé, Ponte Preta e CSA 0-0, Edu. Olha a batata de Rio Preto, olha, os joelhos já não aguentam mais de tanto ficarem no milho, hein? Ei, batata sofrendo com a macaquinha 0-0, não resolve nada. Bem, o negócio é o seguinte, nós teremos então pela Sul-Americana, São Paulo e União Católica do Chile, 21h30 no Morumbi. Lá foi 4-2 para o São Paulo. Você está na Bandeirantes, no FM 85.7, no AM 1170. Você de Ribeirão, 85.3, Ribeirão Preto, aquele abraço. E também no AM 1270. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia, é fácil, hein? Acesse gocaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. E aí, Gleger, finalzinho do primeiro tempo, 0-0. Placar justo até aqui? Olha, justo sim. A Ponte defensivamente está muito sólida, né? Como tem sido nas últimas partidas.
O CSA pressionou, muitas bolas paradas, muitos escanteios chegando, mas a gente percebia sempre a organização defensiva da Ponte. Precisa criar um pouco mais. Para mim, o resultado tá ok, né? Ah, mas o CSA jogou mais com a Ponte, teve mais posse de bola e tal. Ok, mas quantas defesas o Kaique França fez? Nenhum. E o Marcelo Carné fez uma importante ali numa cabeçada. Então, é o estilo de jogo, é a estratégia do Hélio. Tomara que dê certo. O primeiro tempo ficou de bom tamanho, 0-0. Hélio dos Anjos, que foi campeão alagoano com o CSA em 1982, mas ainda como treinador, né? Ele iniciou a sua carreira ainda na década de 80 como treinador, 85, 86, mas em 82 ele foi campeão como jogador. Ah, como jogador. Isso. Ah, legal. Eu falei treinador? Falou, sim. Aqui vem embora o Alisson pro time da Macaca. Boa bola enfiada lá na ponta para Nicolas. De primeira, péssimo cruzamento. Aí, o Nicolas. Lamentável a finalização, o cruzamento, enfim, o que ele tentou ali. Longe do gol é só tiro de meta. Em contrapartida, o Alberto Valentim, lateral, né? Jogou em vários times do Brasil, Udinese, Atlético Paranense. Era chamado apenas de Alberto. Começou no Guarani. Juntos. Betinho, na verdade, né? Betinho, depois Era ele passou a ser chamado só de Alberto. Exatamente, Betinho, grande Betinho. O cara que é uma pessoa maravilhosa, esse cara. Nós moramos juntos ali embaixo da arquibancada por muitos anos, né? E um cara que realmente merece todo o sucesso que teve. E eu tô sempre torcendo, não hoje, né? Betinho, hoje não. Mas que tenha sempre sucesso na carreira como treinador, que é um baita de um profissional. Você sabe que o Tigrão mandou mensagem aqui, se referir ao treinador do CSA, o Alberto Valentim, como o mais belo entre os treinadores da Série B. Ah, o Tigrão mandou? O Tigrão mandou aqui. Ah, ele falou que é o mais bonito, né? Tá registrado. Tigrão. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. 1 minuto. À direita, Igor cruzou para a boca do gol, vem desvio, sobrou para Oswaldo, tá na área, tropeçou na bola e a bola foi embora. Oswaldo, hein? Tava impedido, ó. Tava impedido. E ainda estava impedido, né, cara? 1 minuto, viu, Boles? Anota aí. Beleza, tá anotado. Vamos até 46. Nenhum narrador anota minuto de acréscimo, viu, Gleca? Pode ter certeza. Não, mas o anota que eu quis dizer é você registra. Boa, aí sim. Registra aí, Boles. Tá registrado no ar da Bandeirantes. Muito obrigado, Gleca. Vai terminar o primeiro tempo. O Arthur vai pedir a bola. Acho que pode terminar, viu, Vagnão? Wagner Magalhães. O Vagnão que não é aquele, o famoso Proxiga. Bola para o time do CSA. Sai jogando no campo ofensivo o Wellington. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no Rei Pelé. Placar de 0 para o CSA. 0 para a Ponte Preta. A bola parou de rolar em Maceió. Vem aí o intervalo diferente e inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, 0-0, mas não agrada, não é isso que a Macaca precisa. A Ponte joga com Kaique França, Norberto, 3 zagueiros, Jaco Oliveira, Douglas Mendes e Fábio Sanches e Arthur na lateral esquerda, Braga e o Alisson, porque o menino Leonaldi, problemas estomacais, está fora. Tá vendo o jogo lá, tá na arquibancada. Problema estomacal e o Amaralzinho tá suspenso, né? Então é Fraga que veio do 15 e o Alisson, tá? E o Fecim joga sempre com a 20. Aliás, o Fecim hoje completando 50 jogos. Nicolas e Luca, a comissão de frente aí, tá bom? No banco, quem que a Ponte tem? No banco tem Luan, goleiro, tem Danilo Gomes, Bernardo, Luiz Felipe, Igor Formiga. Tem também Jean Carlos da Silva e ele, Chaporã. No departamento médico tá o Léo Santos, faz tempo, hein, Léo? Léo Santos, que é zagueiro de volante, veio do Corinthians, poderia ser útil, né? Mas tá encrencado, Moisés Ribeiro, volante, tá... Ou tá no DM ou tá em transição, tá saindo, tá? Ramon Carvalho, esse vai demorar para voltar. Fabinho, esse meia Fabinho veio da Ucrânia, veio do Metalist. E aí chegou aqui, treinou, e antes de começar a Série B, se machucou, ficou nisso, tá? Tá chegando aí o Cássio Gabriel, 29 anos, meia, pertence ao Vila Nova de Goiás, está na Índia, hein? Elvis, falando em Elvis, mas não sei, Richelli já tá treinando, estava no Azures, volante, né? Lá no Paraná, e o uruguaio Leandro Bárcia também, esses aqui só a partir de 18 de julho, na transição eles podem entrar. Vamos lá, CH, 0-0,
A maior chance, disse Boris, foi a... Oi, pois não? Não, rapidinho antes do CH, o Norberto, né, ele foi entrevistado pela TV e confirmou que realmente que a Ponte teve esse problema no hotel, né? Alguns dos jogadores tiveram problema estomacal, ele não deu mais detalhes, se foi no suco, na comida, mas confirmando realmente que outros jogadores também tiveram esse problema no hotel da Ponte. Nossa, tudo é difícil para marcar, que agora até concentração vai dando problema, mas o que é isso, hein? A maior chance da Ponte a 32 minutos, um cruzamento do Arthur, cabeçada de Alisson, né? O goleiro pega esquisito, o Norberto no rebote ali. Na questão de tempo, não pegou, seria o gol da Ponte. É isso aí, teve um lance duvidoso, a 37, DG com o Oswaldo. O juizão não deu pênalti, o VAR nem mandou revisar, ficou nisso. Oi, CH, queremos ouvi-lo, 0-0. O jogo foi o circo dos horrores, né, Edu? Mais uma vez. Quando eu vou fazer jogo dos times de Campinas essa temporada no Brasileiro, eu nem vou com muita esperança. Sobrou vontade, o time corre pra caramba. Mas nesse lance aí citado por você com precisão, como sempre, faltou sorte, né? O goleiro errou o movimento da defesa, como disse o preciso Gleger, a respeito do goleiro, só que a bola foi um pouquinho pro lado esquerdo ali, se vê um pouquinho pro lado direito, o Norberto faria o gol. A bola não passa no meio campo, né, Edu? Aí ela chega toda mascada lá na frente, Nicolas mal no jogo... O Luca tá tendo que vir buscar a bola no meio campo, porque a bola não chega lá na frente, né? O time do CSA, ele vigia muito bem os alas da Ponte. O Arthur teve uma ou duas descidas, o Norberto muito vigiado, e também o técnico Alberto Valentim coloca com inteligência 3 jogadores do lado esquerdo, no costado ali do Norberto. Isso dificulta muito as descidas do Norberto, então a Ponte fica sem alternativa. Jogadores do meio campo mais correm atrás e fazem sombra do que com a bola. Com a bola, a Ponte não sabe o que fazer. Ela sabe um pouquinho quando a bola sai dos pés do Arthur, do Norberto e vai nos pés do Luca. O restante, figuras decorativas. Como sempre, é repetida a minha colocação, mas é o que está acontecendo nesse primeiro tempo. Para mudar esse status, só com muito mais energia e com reposicionamento, porque trocar peça não adianta. O que tem no banco, eu acho que no meio campo não muda o status atual. Não vai melhorar a qualidade. Então, bastante atenção para não tomar o gol, evidentemente. Eu percebi que dos 25 minutos em frente, alguns jogadores do primeiro tempo, alguns jogadores perderam a intensidade do jogo. Eu acho que é muito pouco tempo, a Ponte que é bem preparada fisicamente, e eu entrei no comentário e disse, olha, a história da virose que tirou o Leonaldi está baleando alguns jogadores da Ponte. Né? O Fraga está esquisito, o Norberto está esquisito, Thiagão está esquisito. Tomara que eu esteja errado, é a distância, a gente está assistindo pela televisão e não tem certeza absoluta, eu não tenho nenhuma informação. Eu estou aqui fazendo uma conjectura diante do que disse a assessoria antes do jogo e o que acabou de falar o Norberto no término dessa primeira etapa. Se essa virose pegou mais jogadores da Ponte que estão no campo, o técnico Hélio dos Anjos vai ter que mexer no time. Porque pior do que não jogar bem é não ter nem energia para jogar. Eu espero estar errado. Mas eu não gostei do primeiro tempo e o 0-0 foi correto. Porque o CSA em alguns momentos foi melhor, mas não levou perigo, apesar do número excessivo de escanteios. Mas o 0-0 está correto. Se a Ponte não jogou bem, o CSA também não jogou bem, Edu. Olha, o Cruzeiro anunciou hoje a contratação de Bruno Rodrigues, ex-Ponte, em 2020, lembra-se? A Ponte perdeu o derby de virada 3-2 lá no Brinco, sem público, entrou o Covid, 4 meses parado, aí 2 jogos restavam, Pacaca estava na roça, a Pacaca vai ser rebaixada. A Ponte ganhou do Novo Horizontino na Arena Barueri, Bruno Rodrigues fez gol, depois pegou o Mirassol, ganhou de 1-0 na São Bernardo do Campo, foi o jogo. 1-0, gol de quem? De Bruno Rodrigues. Como diria CH, se não fosse Bruno Rodrigues. E a Ponte, além de escapar do rebaixamento, foi pro mata-mata, pegou o Santos na vira, hein? 3-1, a Macaca meteu, tirou o Santos. Um dos gols de Bruno Rodrigues. Se não fosse Bruno Rodrigues, hein? Na sequência, eliminada pelo Palmeiras 1-0 no Allianz Parque. E já, hein? Gregor Zorzin vai comentar. Intervalo, CSA 0, Ponte também 0. Futebol é com a Bandeirantes.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Ducha Ducali Eletrônica 5.500 ou 7.500 watts branco, 127 ou 220 volts Zagonel por R$ 259,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Bola metida pela canhota para Arthur. Domina livre, leve e solto. Vem embora Macaca. Olhou para a área, calculou, executou para a boca do gol. Alisson de cabeça, espalma o goleiro, a sobra. Norberto brigou, tira a defesa. Voltou para a ponte, atenção, cruzamento para a boca do gol. Tira de qualquer maneira a zaga. Marcelo Carné salva o time do CSA. Cruzamento. Chance da Macaca, 32 minutos, hein? Quase gol na cabeçada do Alisson volante. Deixa eu ver aqui, João Veras faz falta, Nicolas Infecim, nem na várzea, Fraga e Alisson amadores. Olha, o João Veras conseguiu serviço, viu, no Portimonense. João Veras está em Portugal. Deixa eu ver aqui, Celso Fittipaldi, um abraço para você, viu, muito agradecido pela sua participação aqui. Os jogadores da Ponte são tão ruins que nem sorte tem, né? É um Nezão, se referindo a esse lance aí, no rebote para o Norberto, por questão de centímetros, não parou certinho para ele, passando para ver a Ponte, mas não fez gol, hein? Torcendo para ganhar hoje, ver o time subir. Daqui o 48-49, os jogadores com virose, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Jogadores com virose, mas já sumiu aqui, né? Teve um problema aí, no intervalo disse aí o Norberto, que realmente o Leonaldi não jogou, problema estomacal, e também outros tiveram problema aí, talvez na concentração no hotel. A hora do Zorzinho, agora 19h57, 0-0, CSA e Ponte. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Diga lá, Gleger. Edu, 0-0 pra mim, absolutamente normal. Os dois times, apesar do CSA chegar um pouco mais, criar algumas oportunidades, você vê que o CSA ele joga muito pelos lados, né? Por isso a quantidade de escanteio, porque sempre chegando por ali com o bloqueio do time da Ponte, na minha opinião, o Norberto está meio esquisitão ali, mas mais o ataque, né, está cumprindo ali atrás, ele vem, fecha. Em alguns momentos eu vi até, viu, Edu, a Ponte com uma linha de 5. Os 3 zagueiros, aí o Norberto pelo lado direito e o Arthur pelo lado esquerdo, e vem os 2 volantes junto com o Fecim, para fechar ali a entrada da bola por dentro. Mas, em alguns momentos, na grande maioria das jogadas,
o menino lá, o Fraga, ele entra demais, né? Ele entra lá. E aí, quando ele entra, o Alisson fica no meio de 2 jogadores e não está dando tempo de sair. Por isso que eu alertei naquele momento que poderia, esses chutes de fora da área, está muito congestionado, a bola pode desviar, pode enganar o goleiro. Então, a Ponte tem que estar atento a isso. Diminui um pouco mais, adianta a marcação, né? O espaço, ele tem que ter. Claro que não muito, mas você tem que ter um espaço até para que dê tempo numa chegada dessa, né, numa evolução de jogada, numa triangulação. Se você estiver muito longe, você acaba cometendo a falta. Então, você tem que... Esse ajuste de marcação nas linhas, ele precisa existir. E a Ponte, em alguns momentos, tem falhado nisso. Por isso que a gente percebe o CSA trocando bolas ali na entrada da área, roda de um lado, roda do outro, e sempre para tentar encontrar aí o lateral, ou até mesmo o homem espetado pelo lado, né, que normalmente aqui eles jogam muito pelo lado esquerdo com o Oswaldo, né, para esperar esse desencaixe para meter essa bola. Então, só fazer esse ajuste defensivamente. Agora, a hora que a Ponte rouba a bola, não tem absolutamente nada, né? Não consegue evoluir. O Nicolas fora do jogo, o Luca não está bem também no jogo. Você vê que ele está meio ali, mas está muito longe, né? O Fecim parece que está meio desligadão da partida também. Então precisa entrar no jogo esses homens, para que a hora que rouba essa bola, tenha qualidade, tenha chegada. Então é isso que está precisando o time da Ponte. Não gostei, jogo tecnicamente muito ruim, né? Mas é um jogo disputado, é um jogo que todo mundo está correndo, todo mundo está lutando. Tem que estar... Quem errar menos, pode ser que vença o jogo. Então, tem que estar muito atento à Ponte a isso. Está dando sopa para azar, muita bola parada, CSA toda hora jogando a bola na área. E isso não pode acontecer. Tem que estar mais atento para esse detalhe, ficar mais ligada no jogo. A hora que sai ali aquela jogada de linha de fundo, encosta, diminui um pouco mais. Está jogando com linha de 5. Então, dá tempo de você tentar neutralizar essas jogadas. Então, são pontos que o Hélio dos Anjos tem que ajustar. E, para mim, se ele conseguir detectar aí esse problema do meio de campo, dessa transição, a Ponte pode chegar com qualidade. Você vê que chegou ali naquela jogada do Alisson, ele pisando na área, por isso que eu dizia lá no começo que eu preferia o Alisson do que o próprio Fraga. O Fraga não sai. Ele fica plantado, dá a sustentação de marcação e sai muito pouco. Então o Alisson chega, consegue chegar. Fecim precisa aparecer no jogo, Luca precisa flutuar um pouco mais. E o Nicolas, que na minha opinião é o pior em campo, precisa jogar, pô. Né? Pô, jogou tão bem a última partida, pegando a bola, indo para cima, para dentro, para fora. E hoje ele fez uma jogada agora ali que conseguiu cruzar a bola e jogou lá na praia de Maceió. Então, precisa estar mais atento. Então, para mim, Edu, resultado ok, por enquanto 0-0, mas a expectativa é de que a Ponte possa voltar melhor para o segundo. Muito bem, já o Boris com o segundo tempo, o pessoal mandando mensagem aqui, 0-0, jogadores com virose, o técnico não sabe mexer, sempre morre com uma substituição. Alexandre Balista do Chapadão, deixa eu ler direto aqui, os jogadores com virose e o técnico não sabe mexer, sempre morre com uma substituição. Deixa eu ver aqui, o que é mais aqui, pessoal participando, o nosso WhatsApp é o 971021493, hein, 0-0. Boa noite, seu Edu. Tá difícil, hein? Mas hoje vamos ganhar. Abraço do Adriano, da Leia, Adriele, João Lucas, todos macacos do Campo Belo. Abraço a todos. Vai, macaca safada. Será que a Ponte mexe? CSA vai mexer, hein? Esse tem o 25. Quem? 25. 25 vai entrar. Esse cara do CSA aí é o Diego Renan, jogou aqui na Ponte, hein? Marcou gol em derby. Diego Renan, número 26, lateral esquerdo, tá? Uma vergonha, Zequias Amariz, a Ponte não tem jeito, seu Edu. O que é isso? Pelo amor de Deus. Olha aqui, Norberto está morto. O Alisson sem noção, Fecim sonhando, né? Edu. Como pode um profissional assim, horrível? É o Giovani de Hortolândia. Oi, Boris. Entrou o atacante Bruno Mezengue e saiu Giovani 5 no CSA. Muito bem, a Ponte por enquanto não mexe, né? Tá aí o professor Hélio dos Anjos com o seu filho, né? O filho leva a prancheta. Não tem o 27? Quem é que é o 27 na Ponte, hein? Eu vi o 27 aí, hein? Eu vi o 27 aí... Não, 27 não, né? Ponte não tem 27. Não tem 27. Então eu vi errado, né? Eu vi errado. Bom, 0-0. Vamos ver o que vai acontecer, hein, gente? Vamos ver o que vai acontecer. Gostei da defesa, gostei dos volantes. No ataque, Ponte bem mirradinha.
O árbitro posicionado 0-0. Vai começar o segundo tempo. E aqui na Bandeirantes, o show vai continuar com ele, o gol. Valeu, muito obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo no Rei Pelé. 0 para o CSA, 0 para Macaco. CSA vem com uma alteração, saída com a Ponte. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos para você ligado na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui lá. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Todos juntos em uma só emoção no futebol da Bandeirantes. Comecinho do segundo tempo, a primeira falta marcada a favor da Ponte, que ataca à esquerda do seu rádio. Se estivéssemos no Majestoso, seria o gol do portão de entrada. Bola para Thiago Oliveira, caindo pela esquerda, recolhe, domina, carrega, bola marcada pelo Bruno Mezenga, que passou pelo futebol paulista, jogou o último paulistão pela Ferroviária. Ele tentou para Fábio Sanches, de cabeça o desvio do Nicolas, sobrou na ponta para Norberto, de primeira jogou para a área, bola não chega no Luca, entra em quarta, tira a defesa, rasga, de qualquer maneira Diego Renan, completa Gabriel, bola voltou para Fraga, Fraga para Fecim, para Arthur na entrada, grande área, dominou, girou, escapou, limpou, tentou levar para o fundo, o setor canhoto, prepara o cruzamento, Arthur, levantou para a boca do gol, Nicolas tentou de cabeça, afasta Giva Santos, Fraga brigou, recuperou, levantou, tira de novo a zaga do CSA, a Ponte vem para cima no comecinho do segundo tempo, afastou lá atrás a defesa do CSA com o Diego Renan, ela falta no meio campo para Fábio Sanches, domina, faz o break e recomeça com o Thiago Oliveira. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. CSA vem para o ataque, Thiago Oliveira chega atrasado e comete a falta. Falta para cima do Gabriel e o primeiro cartão mostrado para Thiago Oliveira, o zagueiro camisa 3 da Macaca. Aliás, CCH, um cartão bem aplicado, afinal de contas o Thiago Oliveira chegou atrasado. É, o chamado lance atabalhoado, né? Veja que lance, tô vendo no replay agora, não existe isso, né? Thiagão tem que ficar ligado, é bom jogador, mas às vezes desliga da tomada. Você ligado pelo futebol da Bandeirantes via YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal, você que já está inscrito, clique no sininho para receber as notificações sempre que uma transmissão tiver início através do canal da Rádio Bandeirantes. E é claro, deixe o seu like na transmissão de CSA e Ponte Preta. Falta para o time alagoano. Partiu Ian Rolim, jogada ensaiada para Gabriel, que levantou no comando, muito forte. Kaique França, tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Giovani domina a meia direita, soltou para Nicolas, Nicolas recolheu, dominou, pé direito, bateu para fora. Passa a direita, vai embora pela linha de fundo, apenas acompanhou a trajetória da bola o Marcelo Carter. Quando eu narrei aqui Giovani, claro, foi o Nicolas quem recebeu e bateu o Giovani, camisa 5 do CSA, foi substituído no intervalo. Sai jogando o time alagoano no campo defensivo, bola recuada para o goleiro Marcelo Carné. Dentro da pequena área, ele empurra por dentro para Giva Santos. Carrega a bola, tem Norberto na marcação, a Ponte aperta, mas comete a falta o Norberto. Segundo o árbitro, a falta foi cometida, a falta já batida. A Ponte corta lá atrás com Fábio Sanches. Vai brigar aqui o Bruno Mezenga, chegou primeiro o Arthur, recolhe a bola da marginal do gramado, faz o break e se atrapalha. Sai com a bola e todo pela linha lateral, é só lateral para o time do CSA. Já cobrou o Igor Inocêncio, recuando com o zagueiro Wellington. Wellington domina, pisa na bola na quarta zaga para Lucão. Quase 5 minutos, segundo tempo, 0-0. A Ponte sem vencer a 5 jogos, o CSA 7. Os dois times que estão na zona do rebaixamento. CSA o 17º, a Ponte ocupando a 18ª colocação. Tenta Bruno Mezenga, mas acabou marcando impedimento o árbitro na tentativa ali do Oswaldo pela canhota. Impedimento marcado, Douglas Mendes, o DG, 18 anos, já cobrou. Sai jogando na zaga central para Fábio Sanches. Empurra aqui na ponta para Thiago Oliveira. A Ponte trabalha a bola pela esquerda com Fecim. Fecim recolhe, domina pelo meio para Fraga. Fraga recomeça com Thiago Oliveira, pressionado pelo Bruno Mezenga. Mais atrás ainda para o goleiro Kaique França. Goleirão da Macaca com o pé esquerdo. Levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Arthur. Ele divide pelo alto, ganha. Soltou para Fecim, para Arthur chegar rasgando.
Coloca a bola para fora o Wellington. Cedendo o lateral para Macaca no campo ofensivo. Vem para a bola o Arthur. Pela esquerda procura alguém, ameaçou a cobrança rápida. Mas aí ficou marcado o jogador da Ponte. Ele cobra para Fecim. Devolve para Arthur. Arthur tenta, briga, ganha. Chegou Lucas, tentou recuperar e consegue. Dá um bote Lucas Barcelos para o time do CSA. Fez o passe por dentro para Ian Rolim. Chega, toca na bola. Fábio Sanches bem na risca no meio campo, desviando e colocando para fora. Cedendo o lateral lá pela esquerda para o time do Azulão Alagoano fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 5 minutos, segundo tempo. Brasileiro da Série B, 17ª rodada, Rei Pelé, eu confirmo. CSA e Ponte Preta 0-0, Edu. 21h30, hein? Sul-Americana, Morumbi, São Paulo e Universidade Católica do Chile. Lá foi 4-2 para o São Paulo. Bem lembrado. Olha a Ponte com o Alisson para Norberto. Atenção, vai bater por como ele bateu cruzado. A bola passa. Agora o Norberto foi fominha demais. Ele tinha 5 jogadores dentro da área e bateu cruzado, bateu mal. A bola passou à direita pela linha de fundo, segue 0-0, Edu. Então, o casal Paulo e Rita Maluca, bem lembrado. Eu tinha escrito isso aqui, hein? O Fecim foi culpado do cartão amarelo do Thiagão, verdade. O Fecim, ele recuperou o lance, foi recuar, mas recuou na fogueira pro Thiagão. Aí o Thiagão sentou o pé e levou o amarelo. Um abraço para o casal Paulo e Rita Maluca, lá em Conde, na Paraíba. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, então deixe o seu like. Aqui vem bola branca de ataque, o time do CSA. Thiago Oliveira com Lucas Barcelos. Falta, não. O árbitro mandou seguir. Foi pertinho ali do Alberto Valentim, que reclamou na disputa do Thiago Oliveira com o atacante do time do CSA. De novo o CSA tem a posse de bola na faixa central do gramado. Capitão Gabriel abre pela direita para Igor Inocêncio. Devolve pela meia para Giva Santos, a Ponte lá atrás. Sai na marcação o Alisson, agora é o Norberto quem marca o Oswaldo, experiente, Oswaldo, ex-Fortaleza, São Paulo. Ajeita, domina 35 anos, empurrou na ponta, fez o passe para Ian Rolim, devolveu para Oswaldo, bico na grande área, fez o passe no comando, atenção, vem CSA, chega bem Fábio Sanches. Protege até a bola sair, ela vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Macaca fazer a cobrança. Diga aí, CH. É algo interessante que aconteceu no reposicionamento do time da Ponte defensivamente. O DG está jogando do lado direito no segundo tempo, que é o lado, por exemplo, que eu gosto mais onde ele atua. E nesse segundo tempo o Thiagão veio para o lado esquerdo, né? O primeiro tempo inverteu, estava invertido e agora está desse jeito. Só uma pequena observação no comportamento defensivo da Ponte para a segunda etapa. E de segunda a sexta-feira na tela da Band, a partir do meio-dia, tem os donos da bola. Tem Carlos Batista com toda a sua equipe, com quadros interessantes, entrevistas, além do quadro Na Lata, que é sucesso. Espalha para geral os donos da bola de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Amanhã tem, com os melhores momentos de até aqui, 0 Ponte Preta, 0 CSA. Aliás, a nossa produção até o presente momento não vem tendo muito trabalho para separar os lances, foram pouquíssimos lances no jogo. Vem embora Macaca, domina Norberto na beira direita, Norberto empurrou no comando para Nicolas, devolveu atrás, o Alisson chega para consertar, devolveu agora para Norberto, linha lateral da grande área, partiu para cima do marcador, bateu cruzado por baixo, passe errado. De graça facilita o corte para Ian Rolim para o time do CSA. Ele trabalha a bola pela esquerda. Ajeita, mira para Diego Renan, mais atrás ainda para o zagueiro Lucão. Lucão com o pé direito, o zagueiro do CSA levanta a bola para Lucas. Escuro de cabeça, ganhou do Thiago Oliveira, mas a bola sobrou limpa para Douglas Mendes. O jogo está parado, hein? Ali o Thiago Oliveira está sinalizando que o dedinho, é o dedinho mesmo, saiu do lugar. Imediatamente chamou o atendimento médico, o próprio DG pede calma para o Thiago Oliveira. Está dizendo para ele não olhar, né? Não olhar, o lance foi muito feio, né? Uma disputa ali do Thiago Oliveira com o jogador Lucas Barcelos pelo alto e acabou o dedinho tendo uma contusão do Thiago Oliveira. Você viu, né, CH? Eu vi, cara, eu vi a imagem é muito forte, é o dedinho da mão esquerda, cara, que coisa impressionante. Não é? E ele está ali sendo atendido, tomara que aconteça a chamada redução, né? Eu não sei se foi uma luxação, se quebrou, se tirou do lugar. O fato é que já ele está se recuperando. Tomara que dê tudo certo, está recebendo ali o atendimento, uma faixa na mão esquerda, mas já a Ponte vai mudar. Vem aí novidade no ataque. Bolis.
O Fecim vai embora com a 20 e o Danilo Gomes com a 9. Olha, em cima do que disse o CH no primeiro tempo, o Leonaldo estava escalado, teve uma indisposição estomacal e acabou não indo para o jogo, mas outros jogadores, a gente não sabe quais são esses jogadores, porque a comunicação da Ponte não trouxe a informação, e o próprio Norberto, quando foi entrevistado ao final do primeiro tempo, ressaltou que a Ponte teve um problema no hotel. E outros jogadores não estão 100%. É nítido que o Fecim é um deles, né? Pela fisionomia do Fecim, e ele é substituído com 10 minutos, não aguentou. Pode ser que eu esteja enganado, evidentemente, isso pode acontecer, mas a fisionomia do Fecim deixa clara a situação de que ele não estava bem. O dedo foi colocado no lugar ali do Thiago Oliveira e entrou Danilo Gomes, CH. A chance é muito grande disso ter acontecido. No primeiro tempo ele pouco participou do jogo. Eu tô de olho em mais jogadores da Ponte. Olha a Ponte roubando, a bola para Luca, atenção, saiu na cara do gol, vai marcar, pé direito, colocou no canto e é gol! Gol da Ponte! É do artilheiro Luca! Luca tem a 10 estampada na camisa. Na saída errada no time do CSA, a Macaca recuperou. Nicolas tocou na bola espirrada, sobrou para Luca. Ele domina, carrega na entrada da grande área. Tenha calma, tranquilidade. O faro do artilheiro, a marca do artilheiro, o cheiro do gol. Toca no cantinho do goleiro do CSA que pula e nada pode fazer. Sangue frio, faz o L, faz o L, faz o L, o L de Luca, mas pode ser o A de artilheiro. Luca, mais um dele com a camisa da Macaca. Pula, vibra, sai do chão, Macacada reunida. O gol é de Luca, a Ponte sai na frente, vacilou na frente do Luca. O Luca não perdoa, na marca de 10 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-bretana. Tá registrado no Rei Pelé. O gol é dele, do artilheiro Luca. Ponte Preta 1, CSA 0, Marcelo Carné. Não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Boles, e vacilou ali, não tem como, né? Mas o Nicolas, que foi dar o combate, que ele que rouba a bola, né? Ele roubou a bola espirrou ali no pé do Lucas. Você viu a tranquilidade ou não? Ele foi carregando, Danilo Gomes passou pelo um lado, o Nicolas passou pelo outro, ele esperando a definição do zagueiro. O zagueirão ficou esperando também, ele deu mais um tapa, olhou, levantou a cabeça e deu uma chapa lá do outro lado, de perna direita, no canto esquerdo do Carné. Que belo gol. Aí é o artilheiro, né? Não pode vacilar. Muito bem o Luca, belíssimo gol da Ponte. Só lembrando que no jogo passado foi a mesma coisa, né? O combate na saída de bola, a roubada e gol do Luca. Lá contra o Vila Nova, né? Exatamente. Contra o Vila. Então é isso aí. E a Ponte mudou agora o estilo de jogo, né? O Danilo Gomes entrou, mais um atacante. Ponte voltou bem, viu? Voltou mais ligada para o segundo tempo. 1-0 a Ponte na frente, agora uma chegada dura ali do Gabriel. Foi no rosto do Alisson, vai lá pedir desculpas, na verdade o Bruno Mezenga está sentindo no rosto o Alisson. O Thiago Oliveira aqui um pouquinho antes do gol teve problema no dedo, está de volta jogando com uma proteção. Carlos Henrique, o bate pesado, você falava no momento em que a Ponte roubou, sangue frio do artilheiro lá dentro, a Ponte vence por 1-0 o CSA. Um jogo tão equilibrado e difícil, você voltar para a segunda etapa, saindo da frente, jogando fora de casa, é o melhor dos mundos para a Ponte, que agora pode jogar no erro do CSA, que voltou muito ansioso para o segundo tempo. Essa ansiedade do time da casa proporcionou, além da qualidade do Nicolas, essa roubada de bola que surtiu o gol do Luca. Que tranquilidade, hein? Que golaço. Gol de gente grande. O gol fica grande para o Luca, né? Ele levantou o cabeção e, como descreveu o Gleger perfeitamente, colocou no esquerdo baixo, o canto esquerdo baixo. Golaço da Ponte. E agora, se tiver cabeça, porque defensivamente a Ponte está legal, está funcionando, está segura. Pode sair desta partida com uma vitória importantíssima, mas tem muito jogo pela frente ainda.
E joga a pressão por CSA, né? Que está na zona do rebaixamento e está perdendo em casa. Atacada Obrajá, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. A Ponte recupera com o Arthur. Carrega a bola pela meia esquerda. Passou Danilo Gomes, empurrou para Norberto. Foi para a dividida. A bola passou pelo jogador, por ele, pelo Diego Renan. O Arthur vai marcar a falta? Não. Está dizendo que houve uma disputa ali, em princípio ele marcou sim, marcou a falta para o time do CSA. Foi o 7º dele, né, Edu Pinheiro? Olha, é o 8º, né? 8º, mas na Série B? Na Série B, o 8º, é artilheiro isolado agora, né? Em 10 da Ponte, é isso? É o quê? Em jogos? Não. Em 10 que a Ponte marcou, né? Ah, sim, isso. 80% dos gols da Ponte do Luca. Então, artilheiro com 8 gols. E o detalhe, o Luca, eu tô aqui com a relação do Stefan Campineiro, o grande historiador da Macaca, ele guarda-se a friaça. O Luca, agora com 38 gols, somando só para 2017, é o 28º friaça. É aquele que fez o gol do Brasil no Maracanã. 350, aquela final triste para nós aqui, 2-1 para o Uruguai, no Maracanaço. Então é o seguinte, friaça jogou na Ponte entre 1953 e 56. Então, 38 gols, Luca e friaça. É mole, pode. 1-0 para Macaca, gol dele, Luca. O CSA mexeu, já eu confirmo, foi embora o camisa 9, Lucas Barcelos. Tenta o time do CSA, passa aqui na esquerda, chegou, entrou, cortou, rasga, tira de qualquer maneira, Fraga. Está dizendo que no movimento foi atingido o camisa 29. Na verdade, ele não está dizendo nada, né? Ele só está rolando no gramado. Jogador do time do CSA, o lateral direito, Igor Inocêncio. E o árbitro mostrou o cartão para o Fraga. Uma chegada ali, né? Do Fraga ali, numa jogada de linha de fundo ali. Ele vem sem freio, né? Ó, deixou a perna. Acertou realmente, hein? Levantou demais a perna esquerda do Fraga. Sei não, hein, Boles? Essa imagem aí, ó. Não sei não. Foi nem o braço, foi chamar o VAR, eu não a sei não. sola da chuteira esquerda do Fraga. Vamos ver, mas é lance para vermelho, hein? Foi muito infantil o Fraga nesse lance, né? Tá ganhando o jogo 1-0, pô. Olha lá, ó. Bom, o árbitro me parece que vai pro VAR, né? E quando ele é chamado pelo árbitro de vídeo, recomenda a revisão do lance. Que lance infantil. Ele vai ver que realmente o Fraga esticou demais a perna esquerda e acabou atingindo o rosto do jogador do time do CSA. O lance está sendo revisado. Fraga ali na disputa com camisa 29 do CSA. Quem é o 29 do CSA? Confirma pra mim aí, meu caríssimo colega. Aliás, o 29 é o Igor, né? Hein? Mas o 19, quem é o 19 que entrou? O 19 é o Didira. Didira, experiente. Grande Didira. Didira está em campo, embora, portanto, Lucas Barcelos. Olha, um lance capital nesse momento. Revisão do lance, Fraga e o jogador do CSA. O que você achou, hein, CH? Claro que na câmera lenta, no replay, dá a impressão que foi uma pancada do Fraga. E no lance normal, sem o replay, o que você achou, CH? Eu achei desnecessário, uma burrice do jogador da Ponte. Não precisava nada disso. Você está na frente, o jogo controlado, uma expulsão agora descontrola o jogo. É brincadeira. É lance para expulsão, na minha opinião. Ele vai mostrar o cartão vermelho, vai tirar, aliás, o amarelo e vai puxar o cartão vermelho. Está expulso o Fraga, hein? Fraga expulso. Mas é corretamente 8 minutos depois da Ponte fazer o gol, o Fraga recebe o cartão vermelho, o Clegg de CH. Corretamente expulso. Corretamente, um lance infantil. Uma bola de linha de fundo ali, ele tinha... Olha, era uma bola, ele estava com a bola, ele tinha dominado a bola. Se ele dá um totozinho, bate no Didira e sai. Não foi o Didira, né? Foi o 22. Né, que estava no lance ali. Não, foi o 29, o Igor Inocêncio. Igor Inocêncio. Isso, lateral. Então, poxa vida, aí tem que fazer um lance. Cara, um lance infantil demais. Bem expulso corretamente, porque exagerou. Levantou a perna. Pô, ele acertou o rosto do cara num chutão. Foi dar um chutão, deixou a perna correr e foi lá no rosto do cara. Absurdo. Prejudica a Ponte prejudicou muito. E com o VAR, né, não tem muito o que escolher não, cara. Antigamente, beleza, não tinha o VAR, esse lance até passaria, cartão amarelo, mas com o VAR, o árbitro de vídeo chama a revisão do lance, isso aconteceu, e o Fraga está expulso. Aí você faz um comentário mais forte, tem gente que não gosta, manda recadinho pra gente. Tem jeito de você qualificar de outra maneira, a não ser chamar o jogador de burro? Tem que ser multado, cara. A Ponte já não tem time, já não tem jogador, tem o negócio da virose.
O cara faz isso num lance desnecessário. Aí não é questão de respeitar o profissional e o ser humano, cara. Olha o Luca. Isso é questão de responsabilidade. Olha lá, tem que meter. Não adianta ele ficar bravo com o juiz. A expulsão foi correta, como disse aí o Gleger Zorzi. Olha, é o seguinte, uma confusão agora, porque o Lucas saiu com a maca e foi substituído pelo Luiz Felipe 21. Me parece que o Lucas tá alegando que não era ele que sairia. Vou tentar entender o que está acontecendo. O da Silva iria entrar no lugar do Luca. E depois, com a expulsão, entrou o Luiz Felipe, que é o jogador mais de meio campo, para a saída do Luca. Então o Luca, de qualquer forma, sairia, né? É que o Luca tá tentando levar um jogador com ele, né, o Gleger? Tá tentando dar uma valorizada ali, né? Mas olha, eu não teria tirado o Luca, hein? Tudo bem que tem que recompor ali, né? Olha o time do CSA, a bola para a área, Kaique França saiu do gol para fazer a defesa. Tudo bem que tem que fazer a recomposição ali, mas o Luca é sempre importante estar no jogo. Ainda mais com um jogador a menos, né? Uma esticada ali. Porque o CSA agora, Boles, ó, nós estamos com 20 minutos e 30. O CSA vai vir com tudo para cima. Vai vir com tudo, ainda mais com um jogador a mais, né? Então, vamos ver aí, vamos ver. Eu não tiraria o Luca, não. Olha, o Hélio dos Anjos errou, hein? Eu também não teria. Você não tira um jogador que nem o Luca, é sempre um nele e outro na sobra. Você não larga o Luca sozinho. E vai jogar todo o CSA para cima da ponte. É estratégia, como disse o Gleger, tem que recompor. Mas para mim, erra o Hélio dos Anjos. Placar de 1-0, a Ponte vence o jogo no Rei Pelé. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br, siga no Instagram, @GoCareSaúde. 21, vem para o time do CSA, Luiz Felipe está em campo na macaca, foi embora o Luca. A Ponte que perdeu, Fraga expulso, tudo isso ocorreu nos últimos 10 minutos e a Ponte está vencendo por 1-0 a macaca. A última vitória exatamente há um mês. Bola para Giva Santos, Ian Rolim fez o passe no comando para Osvaldo. Todo cuidado ali para o DG para não cometer a falta para cima do jogador do CSA. Que volta na ponta para Diego Renan. Pela meia para Ian Rolim. Se apresenta Gabriel. Bloqueado pelo Luiz Felipe. Abertura aqui na ponta para Wellington. Wellington empurrou na direita para Igor. Olha para a área, calculou, executou lá dentro de cabeça livre. Vem o desvio do Ian Rolim para fora. Passa a direita de Kaique França, longe do gol. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Metade, 22 minutos e meio, segundo tempo. Brasileiro da Série B, 17ª rodada, Rei Pelé vai tendo macaca. A macacada reunida tá vibrando, a Ponte está vencendo, Ponte Preta 0, CSA, Edu. Olha, esse Luiz Felipe aí, ele tem 24 anos, veio do Sporting Fonte Nova do Pará, lá de Belém, da cidade de Belém, esse time aqui, Sporting, mas o último clube foi o Boa Vista do Rio de Janeiro, hein? Olha, tem Libertadores hoje, tem Sul-Americana também, estamos aqui acompanhando. O São Paulo pega a Universidade Católica, 20h30, Sul-Americana. E também tem, pela Sul-Americana, Atlético Goianiense e Olímpia do Paraguai, às 20h30, lá em Goiânia, no Serra Dourada. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, a Ponte está vencendo. Tem falta o time do CSA para fazer a cobrança, falta ali do Arthur, que impediu a passagem do jogador do CSA. E com isso, dá a oportunidade do time do CSA levantar esta bola para a área. A Ponte com 10, o Fraga foi expulso, vence por 1-0. Didira, mãos na cintura, preparado, concentrado, vai jogar até dentro, sai, deixa para Igor Inocêncio. Pela meia direita é perigo contra a meta da macaca. Kaique França preocupado, partiu Igor, pé direito, atenção, levantou para a boca do gol, desvio para fora. Longe do gol, apenas acompanha Kaique França, é mais um tiro de meta para a macaca. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Detalhe. Opa, se tem detalhe, ele vai pro ar. Eu dizia no primeiro tempo que a Ponte, em alguns momentos, fazia uma linha de 5 atrás, né? E nesse momento, ela tá fazendo a toda hora. Uma linha de 5
e uma de 4 à frente ali, com homens abertos, 2 preenchendo o meio de campo, que no caso aí tá olha a ponte arrancando com o Alisson pela meia, prendeu, segurou, porque estava impedido o Danilo Gomes, ele partiu para a finta, pé direito, arriscou, bateu, a bola vai longe do gol. Pela linha de fundo é só tiro de meta, hein, Cleguer? É o Alisson, né, e o 21 aí, o menino Luiz Felipe. Eles fecham ali por dentro, né, o Luiz Felipe veio ali para recompor a vaga deixada aí pela infantil expulsão do Fraga, né? Que olha, eu tô inconformado até agora, cara. Será que não tem alguém ali no campo, cara, que fala... Calma, gente, pelo amor de Deus. Tudo bem que é um resultado importante, o time tá ansioso, né? Precisa da vitória. Mas que lance infantil, né? E o Fraga sempre foi um jogador de boa, né? Não é aquele então, jogador cara, pilhado. Você viu? Assim, ó, eu tô inconformado até agora. Porém, a Ponte está nesse momento, com o esquema de goleiro 5-4-0. A Ponte toda fechada lá atrás. Vem pressão do CSA. Domina pela direita o Igor. Prepara o cruzamento. Devolveu pela meia para Giva Santos. E Giva Santos empurrou para Didira. Didira tentou levantar. Arthur chega bem para cortar. Nicolas briga. Nicolas que roubou a bola que sobrou para o Luca, que meteu lá dentro. Briga, tentou a recuperação da bola parcialmente. Ele conseguiu. Na sequência perdeu. Volta para Lucão. Lucão ajeita. Domina por time do CSA. Pela meia para Gabriel. Gabriel para Ian Rolim. Meteu na esquerda para Oswaldo. Micro grande área. Cruzou lá dentro. Subiu. Tirou DG. E olha uma informação do mundo da bola, a Ponte tinha interesse no Vinícius Leite, zagueiro, mas ele acertou com o Novo Horizontino, tá? Aliás, zagueiro não, atacante, né? Ele tinha interesse, a Ponte tinha interesse, passou pelo Avaí, mas ele foi inscrito, será inscrito a partir do dia 18, quando abre a janela de transferências pelo time de Novo Horizonte. O Oswaldo tenta para o time do CSA pela meia, chega Douglas Mendes, o DG que dispara, passadas largas o zagueirão, carrega a bola pela meia, vem para DG, soltou nas costas do Luiz Felipe, dá um passo para trás, tentou a devolução, devolveu para DG, Douglas Mendes curtindo uma de ponta esquerda do DG. Garotão com personalidade, chama a falta, protege bem, girou e saiu com a bola pela linha de fundo. Ficou reclamando que o último toque foi o jogador do CSA. O árbitro mostrou apenas tiro de meta. Quantos anos tem o DG? 18. Recém completados. Que isso, cara? Parece que ele tem 32, cara. Que experiência, hein? Levou a bola na linha de fundo, esperou. E as pernas alongadas do DG. Personalidade tem esse menino. E o Kaique França agora não precisa, né? Só esperar dentro da área. A bola ia vir nele. Tentou um corte ali, jogou lateral e lá vem o CSA. De novo com o Gabriel pela meia, 27, empurrou para Didira. Didira soltou na ponta para a chegada de Igor Inocêncio, muito forte. Ele tenta evitar, evitou a saída. Arthur chegou na marcação, tocou na bola, voltou espirrada para ele. Igor recomeça para Didira. Deixa passar, sobra para o Wellington. Vem para o time do CSA, se defende a Ponte, 1-0 para o Macaca. O Alisson chega na marcação, Giva Santos abre na ponta para Ian Rolim. Pé direito, cavou na área, tentou Bruno Mezenga. Fábio Sanches aparece para fazer o corte. A sobra da bola fica para Luiz Felipe. Ele domina, protege bem no primeiro terço do campo. Abre pela direita para Norberto. Norberto domina, se manda para o campo de ataque, mas não tem ninguém. Vai encostar agora o Danilo Gomes, por isso ele para, prende, desacelera, fica com a bola, respira a Ponte no meio campo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Luiz Felipe, a Ponte de novo no campo de ataque para Arthur, cortou por dentro, faz boa jogada, escapou, limpou, fintou, Arthur colocou para Danilo Gomes, girou, vai marcar, bateu, espalma Marcelo Carné, uma defesa espetacular do goleiro na finalização de Danilo Gomes, ele dominou e ao dominar já cortou o zagueiro, bateu cruzado com a canhota, Marcelo Carné espalmou pra fora, Gleger. Rapaz, essa é defesaça, hein? A Edu Pinheiro, anote aí, né, o conceito da defesa. Olha, ele já tinha passado da bola, uma belíssima finalização. Aí não é gol perdido, né? Aí é defesa do goleiro. Porque o Danilo Gomes bateu certinho de perna esquerda, cruzada. Ele jogou a perna ele, com as mãos, assim, ele faz uma belíssima defesa no chão. O Carné que é bom goleiro. E o grau de dificuldade dessa defesa aí é 8,25. Aí é defesaça, hein? Defesaça do Carné. A Ponte faz nesse momento mais 2 alterações. Estão saindo Norberto e Nicolas. E entram Bernardo com a 13 e Igor Formiga com a 22. Portanto, 2 alterações nesse momento. Desde a saída do Luca,
ninguém estava com a faixa de capitão, que agora é passada ali para o Fábio Sanches. A Ponte tem escanteio para fazer a cobrança. Quem cobra é Igor Formiga. Entrou e vem para a cobrança do escanteio. Quase 30 minutos, 1-0 para Macaca. Pé direito, levantou para Fábio Sanches na área. Subiu, tirou o zagueiro, vai brigar. Danilo Gomes não tira a zaga do CSA. Fábio Sanches de cabeça, voltou para Bernardo, tentou para o Alisson. Afasta, tira a defesa de qualquer maneira do CSA, tira parcialmente. Luiz Felipe já recupera pela meia direita. Soltou na ponta para Igor Formiga. Ele para, prende, segura, volta por dentro para Luiz Felipe, para Igor Formiga, para Luiz Felipe. Na marginal do gramado para Bernardo. Bernardo domina, ajeita para Macaca, faz a finta, pé direito, tentou passe por dentro, passe errado. A bola fica de graça para o time do CSA. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro comanda o jogo aberto aqui na Bandeirantes para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço. Acesse supermercadotaquaral.com.br para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Mexeu. Ele está em campo no time do CSA. Já já o Gleger confirma. Vem CSA. Diego Renan, linha lateral da grande área. Prepara o cruzamento. A bola explode no Igor Formiga e sai. Pois não, Gleger. Saiu 15, Giva Santos. E entrou 17, ele, Sassá. Sassá, ex-Cruzeiro, está em campo no time do CSA. Lembrando que o jogo aberto também no oferecimento de Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Golcar Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online sem burocracia. Golcar.com.br, golcarsaude.com.br. E Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. WhatsApp é o 199835 0103 983150103. Futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista vai dando Macaca. Com 10, a Ponte vence o CSA por 1-0. Nesse momento sai da zona do rebaixamento, chega a 18 pontos, passa inclusive o time do CSA. E a falta está marcada a favor da Ponte Preta. Mas ali uma disputa do Alisson com o Sassá levou a pior. O braço do Alisson atingiu, para mim, de forma involuntária, o rosto do Sassá. Foi uma trombada, né? E aí o Sassá veio ali sem freio. O Alisson protegeu e ele bateu ali no ombro, né? Na parte de trás, assim, do Alisson. Não foi absolutamente nada, mas teve o contato, sim. O Sassá que entrou meio arisco, né? Mas o jeitão dele, né? Exatamente. E aí nessa jogada aí acabou se dando mal. Pedro! O CH ia acioná-lo porque é o seguinte, mesmo o CSA tendo a posse de bola, foi assim no primeiro tempo, né? E a Ponte se defendendo, mas a melhor chance além do gol foi da Ponte com o Danilo Gomes. Tem razão, o Norberto saiu porque estava cansado, né? E o Igor Formiga na segunda linha tem entrado muito bem. Vamos torcer para que isso aconteça de novo. Eu quero lembrar que a Ponte tem, fora esse jogo, mais 2 jogos para terminar o primeiro turno. Próximo jogo da Ponte contra o Criciúma fora de casa e a Ponte fecha o primeiro turno com o Náutico jogando no Majestoso. Exatamente, o jogo contra o Criciúma estava marcado para sábado, mas foi antecipado para sexta-feira, 19 horas. A Ponte, portanto, vai jogar fora de casa contra o Criciúma. Placar de 1-0 para Macaca. Atacado Obra Já tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço e o maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva 1301. Acesse obrajá.com.br. Saiba mais. A Ponte nesse momento com Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, DG, Fábio Sanches e Arthur. Fraga foi expulso, o Alisson, Danilo Gomes, Luiz Felipe, Igor Formiga. É esse o time da Macaca que está em campo, a Ponte com 10. Vem CSA, cruzamento na direita para a esquerda, passa por todo mundo. Com seu porta-malas avantajado, Sassá evita a saída da bola pela linha lateral. Empurra pela meia para Diego Renan. Soltou curtinho para Gabriel, Gabriel pela meia para Lucão, Lucão para o Wellington. O Wellington devolve na direita para Igor. Vem para o lateral no apoio, tenta o cruzamento, carimba o Arthur que fica desnorteado. É, nocaute, hein? 1, 2, 3, abre a contagem aí, Gleger. Foi na ponta do queixo aí. Diria o CH esse aí. Uma bolada no queixo, então. Foi uma bolada no queixo. Mas olha, vamos dar uma olhada agora? Rapaz. Foi mesmo, hein, cara? Isso dói uma barbaridade. Olha, ele tá meio desnorteado mesmo. Isso dói uma barbaridade. O cara dá uma
Ele sai do ar e volta. Sabe aquele negócio, Bola? Sai do ar, aí dá 2 respiradas, volta e tá pronto para próximo, Arthur. Beleza, tem escanteio para fazer a cobrança um pouco grog, né? Eu disse há pouco que a Ponte sairia da zona do rebaixamento, mas não pelos critérios de desempate. Mas tem a mesma pontuação de Náutico, Chapecoense e outros times aí. Igor Inocêncio vem cruzamento, Kaique França sai do gol, dá um soco na bola, Danilo Gomes levantou, Luiz Felipe vai brigar, escorou de cabeça, ninguém da Macaca. Ela volta no meio campo para Ian Rolim, abriu pela direita para Igor Inocêncio, muito forte o passe para o Didira. Nem se o Didira tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria. Passe muito forte, a bola foi embora pela linha de fundo. Sabe quem que entrou bem no jogo, rapaz? O Luiz Felipe, hein? Correndo o campo todo. É, cara, jogador de força, né? Cabeça erguida, ele domina a bola. Aquela jogada do Danilo Gomes, lá ele que inicia a jogada. Vem de trás ali, distribuindo uma transição. Jogador interessante esse menino aí, hein? Gravem esse nome. Luiz Felipe. Ele lembra muito aquele volante que passou pela Ponte, acho que era Darlan, né? Darlan? A fisionomia. Darley, não era? Acho que era Darley. Por aí. O Edu vai saber, daqui a pouco o Edu nos informa. Olha a falha de novo no time do CSA, bola para Macaca. Atenção, tentou na entrada da grande área ele, Luiz Felipe, acaba sendo desarmado. É Darley. Tá certo. Lembra um pouquinho ali do Darley. Olha a Ponte apertando de novo, Luiz Felipe para Arthur. Recolheu, dominou para o Alisson, pé direito, ele bate de primeira, a bola passa. Essa zaga do CSA, se apertar, ela espana, hein, Gleger Zorzinho? É, tá muito confusa, né? A zaga do CSA tem muitos problemas de posicionamento. Você vê que todas as vezes que a Ponte consegue evoluir, né? Olha aí, ó. Olha o CSA chegada, atenção, Bruno Mezenga, recebeu, dominou, vai marcar. O Kaique França fez uma defesa espetacular, por isso eu fiz aquele break, né? Porque o Bruno Mezenga estava em completo impedimento. Estava muito à frente. Então, Bolis, a hora que a Ponte consegue evoluir, né? Que raramente aí nesse segundo tempo está com um jogador a menos, porém defensivamente está bem postada, consegue chegar, né? Você vê que chegou novamente aí com o Luiz Felipe, chegou aquela hora com o Danilo Gomes. Agora o Kaique França está dando uma valorizada, mas a postura da Ponte, dessa linha de 5 e os 4 jogadores ali, cara, parece que foi treinado isso, né? Olha, vamos ficar com um jogador a menos, vamos treinar aqui o deslocamento. E uma coisa ali, ó, nós estamos vendo na imagem, cara, o Luca tá com um saco de gelo no adutor. Então, ali, né? Então, às vezes, pode retirar aquilo que eu disse, eu não sei o CH também, porque deve ter sentido alguma coisa, professor. Melhor sair, coloca outro aí, porque... Já diria o Tigrão, o Hélio dos Anjos não rasga nota de 100, né? Exatamente. Ele tirou o melhor jogador do time dele, então, às vezes, ele sentiu algo. Às vezes o Lucas sentiu ali o incômodo, né, um desconforto no adutor, pediu para sair, até porque, Bolis, com um jogador a menos, cara, os caras correm dobrado, né? É isso aí, o jogo está parado, o Kaique França está sendo atendido ao fazer a defesa, né? Foi uma situação parecida ali com o Thiago Oliveira, do Thiago Oliveira muito mais forte, né? O dedinho acabou saindo do lugar. E o Kaique França agora com a defesa também teve um problema ali nos dedos. Mas estava impedido, né, Boris? Não valeu. Por isso eu nem narrei, né, Edu? Tá. Ó, é o seguinte, esse Darley que você se associou aí ao Luiz Felipe, Darley está no Volta Redonda, viu? Conseguiu o serviço no Volta Redonda. E o Dawan, são nomes parecidos. Dawan da Ponte foi para o Juventude e Dawan está no Japão. Beleza, são as informações de Edu Pinheiro dos ex-Ponte Bretanos. Passaram, né, recentemente pela Macaca. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br, siga no Instagram, @GoCareSaúde. GoCare se escreve GEOCARE, GoCare. Tivemos 2 alterações no CSA. Uma eu peguei, a outra você também pegou, né, Gleger? Vou confirmar daqui a pouquinho. Vou te ajudar. Ó. Saiu o Igor Inocêncio com a 29, entrou o Lucas com a 2. E saiu o Ian Rolim com a 8. E já confirmamos mais uma alteração do CSA, porque vem cruzamento para a área. Entre quarta, tira Danilo Gomes. Tem algum Mota aí no time? Bruno Mota. Bruno Mota. Qual é o número dele? 22. Bruno Mota, portanto, no lugar do Ian Rolim, com a 8 no time do CSA. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos.
39, segundo tempo, 1-0 para Macaca. A última vitória é exatos 30 dias contra o Ituano fora de casa com 2 gols de Luca. Luca que voltou a marcar, foi substituído, a Ponte com 10. Vai segurando o resultado, tira lá atrás Igor Formiga. Na tentativa da ação ofensiva por parte do CSA, bola colocada para fora. Lateral já batido, domina Lucão por dentro. Temos Lucas e Lucão no time do CSA. Didira pela meia direita, empurrou na ponta para Lucas. Olha para a área, prepara o cruzamento. Levou para cima da marcação do Arthur. Tentou, dividiu, a bola não saiu, segundo bandeira, evitou no limite, voltou pela meia para Didira. Didira soltou para Wellington. Wellington olha para a área, o zagueiro, pé direito, levantou lá dentro para o Sassá. A bola passou por todo mundo. Chega Bernardo, foi para a disputa, falta. Aí o Diego Renan apresentou a sola da chuteira para o Bernardo, que está caído, e vem cartão para ele. E agora é o momento de dar uma segurada, né? Dar aquela esfriada. Ô, Bola, você sabe que eu estava me lembrando aqui, cara, de alguns jogos, né? Tinha um goleiro que ficava... Rafael Fava, era goleiro reserva da Portuguesa, e ele falava assim pra mim, falava, ó, Gleck, quando tiver faltando 5 minutos, eu vou cantar a bola pra você lá do banco. Beleza. Aí num jogo como esse agora, ó, tá faltando 5 minutos do tempo regulamentar, claro, né? Depois tem os acréscimos. Mas ele ficava lá 5 minutos, rapaz, parecia uma eternidade esses 5 minutos. Teve um dia que eu cheguei pra ele e falei, amigão, não fala mais, viu? Deixa quieto, deixa o juiz apitar. Porque o cara falava 5 minutos, cria aquela ansiedade, e o jogo parece que os 5 minutos é maior do que os 40. Falei, não fala mais nada. E principalmente nas condições atuais, né? A Ponte com 10, precisando mais que nunca vencer o jogo. Vem para o programa de ataque, o time do CSA com Bruno Mota. Foi desarmado pelo Alisson. Ainda insiste Arthur, toca na bola. Sobra espirrada para Luiz Felipe. Luiz Felipe aqui na ponta para Igor Formiga. Ele ajeita, domina, tentou a finta, sai com bola e tudo pela linha lateral. É lateral para o time do CSA para fazer a cobrança. No quinto sinal, eu confirmo aqui na Bandeirantes. São 8 da noite, mais 45 minutos desta quinta-feira, dia 7 de julho. Deixe o seu like no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A macacada está reunida na expectativa. Pô, jogador do Igor Formiga faz a finta no primeiro, tentou a finta no segundo, bateu, rebatendo o Igor Formiga e saiu. Lateral para o time do CSA. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Tentava o time do CSA, passe errada, a bola fica de graça para Kaique França. O torcedor alagoano tá bravo, hein? Você viu ali, bola? Pé da vida. E vendo seu rival subindo, né, na tabela de classificação, venceu mais uma, o CRB fora de casa. Na abertura desta rodada, 17, vai vencer o Operário fora de casa, 3-2. Vem para o time do CSA, lançado o grandalhão Bruno Mota, sai da área, acompanhado pelo Thiago Oliveira. Thiago Oliveira é o capitão da Ponte nesse momento. Ele tentou a finta, entra e corta, toca na bola. Igor Formiga auxiliando o Thiago Oliveira. Lateral para o time do CSA, a Ponte se defende. A tentativa de cruzamento do Wellington, prefere passe por dentro para Didira. Didira para Gabriel. Gabriel enfiou no comando para ninguém. Não foi para a bola o Lucas. A bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Tá faltando pouco em macacada. 42,5 segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. Brasileiro Série B, 17ª rodada. Rei Pelé, Luca marcou. O Luca não perdoa, 1-0, 1 para Ponte, 0 para o CSA, Edu. Ponte, nesse momento, 17ª ainda a zona de rebaixamento, mas se o Náutico perder amanhã de um bom placar pelo Grêmio, a Ponte sai da zona, viu? Macaca volta a jogar na próxima sexta-feira, dia 15, às 19, lá em Criciúma. Criciúma e Ponte, depois de uma rodada aqui, Ponte Náutico. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos em uma só emoção. Rádio, nada supera a emoção do rádio. Vem para Oswaldo pro time do CSA, levantou na área de cabeça, afasta, tira de qualquer maneira Arthur. Tinham 4 jogadores do CSA dentro da grande área da Macaca. Sorte da bola fica para o time do CSA. Lucas levantou lá dentro para a boca do gol. A bola fica viva, afasta Fábio Sanches de qualquer maneira. Completa Igor Formiga. É pressão do CSA. Ponte segurando o resultado. O árbitro pediu para esperar. Tá colocando a mão ali no ouvido.
Ok, beleza. Confirmou a cobrança do lateral, pediu para cobrar. Autorizada a cobrança do Lucas. Lucas atrás para o Wellington. Wellington por dentro para Lucão. Lucão domina na cabeça do grande círculo. A Ponte Valente vai segurando o resultado. Uma vitória importantíssima. Bola para Diego Renan. Cortou por dentro. Clareou na entrada da grande área. Soltou aqui na ponta para Lucas. Ele mata no gogó. Coloca no terreno atrás para o Wellington. Esbarra na forte marcação da Ponte. Todo mundo atrás da marcação. Pressão. Arthur dá o bote. Se jogou. Didi não houve nada. Arthur recupera para sair jogando para Macaca. Luiz Felipe no comando para Danilo Gomes. No mano a mano. Ele parte para cima do marcador para matar o jogo. Danilo Gomes, pé canhoto, bateu pro gol. Desvia o goleiro. Não desviou, não. Para mim, desviou. Desviou, pô. Reclamo, Danilo Gomes. Seria mais uma defesa para o quadro, a defesa do jogo. Olha lá, cara. Foi defesaça ainda. O Bandeirinha correu para a linha de fundo e marcou tiro de meta, hein, Gleger? Juizão. Essa bola foi escanteio. Já cobrou o tiro de meta. O CSA, Diego Renan levantou, tentou do Bruno Mezenga, subiu, tirou Thiago Oliveira. A bola vai saindo lentamente pela linha lateral. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Mais 7 minutos, tudo isso, Gleger? 7 minutos. Olha, mais um erro, Danilo Gomes vai brigar, Marcelo Carné. O passe curto do Wellington, quase o Danilo Gomes, é que faltou pernas pro Danilo Gomes. Mas entrou bem o Danilo, hein, cara, correndo bem, 2 finalizações em 2 grandes defesas. É isso aí, pô, o torcedor quer esse Danilo Gomes aí, ó. Tava meio apagadão na partida passada, hoje entrou bem no jogo. Ponte pro ataque, Danilo Gomes sentou, não dominou a bola, sobra para Lucão. CH mais 7 minutos de agonia e sofrimento pro torcedor da Macaca. A Ponte tá bem postada, né? Bem postada. E esse Danilo é um guerreiro. A Ponte tá lutando muito com as suas forças, que é a marcação forte. Por enquanto, a bola é do CSA, mas a grande diferença da partida foi o número de desarmes da Ponte. Mais de 20 contra 10 do CSA. CSA para ataque, bola colocada para a área, chega para cortar TG. Corta mais uma, Douglas Mendes. A bola sobra para Igor Formiga, ajeita no meio, foi empurrado, falta. Era tudo o que ele queria. Tinha 2 na marcação para cima dele. E, consequentemente, acabou recebendo a falta para cima dele. Foi falta, né, Boris? E você já imaginou se o Zorzinho tá num jogo desse aí, se ia ter muita cera ou não? É que a bola nem estaria muito chegando em você, né? Mas uma falta dessa aí mesmo, eu sairia de lá para bater. Olha aí a Ponte, ó. Lançado, Danilo Gomes em posição irregular, impedimento marcado. Atacado, Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Ou chame no zap 19 999357534. Acesse obrajá.com.br, saiba mais. Osvaldo na esquerda, vem CSA, cruzou para a boca do gol, corta Douglas Mendes. Completa Luiz Felipe, deixou para Bernardo, ele tira, a bola explode no marcador. Bate por último no Bernardo, o Bernardo vai à loucura, reclama com o árbitro e pela reclamação assintosa recebe cartão. Mas foi pra Ponte o lateral, viu? Olha o CSA aí. CSA para ataque, cartão amarelo para Bernardo, bola no fundo para Osvaldo, linha de fundo, ele bateu cruzado para a boca do gol, Douglas Mendes rebate, a bola fica viva, Bernardo tirou, bateu no braço do Lucão. Bernardo ameaçou reclamar de forma mais assintosa de novo, o árbitro pediu calmas para ele. Então, mas teve 2 lances. O escanteio lá do Danilo Gomes, que foi escanteio, o goleiro Carné fez a defesa. E essa bola aí, pô, a bola bateu no jogador do CSA, meu. Um lateral ali já na entrada, perto da grande área da Ponte. Tá certo o Bernardo de reclamar, o cara tem que estar atento, pô. Ô, professor, como é que é? Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br, siga no Instagram, @golcaresaúde. A Ponte na base da garra, da raça, da determinação, com muitos problemas. Leonaldo, por exemplo, teve uma indisposição estomacal. Outros jogadores também. Mesmo assim, a Ponte vai segurando e ultrapassando as adversidades para conquistar um grande resultado.
depois de um mês sem vencer, mas tem que segurar o resultado. A Ponte sai jogando mal com o Arthur. Bola para Lucas, Lucas tocando para Sassá, devolveu no fundo para Bruno Mezenga, levantou, cruzou lá dentro de cabeça, o toque, pega Kaique França. No desvio de Bruno Mota, Kaique França vai buscar no canto, segura firme, não dá rebote e faz uma defesa importantíssima para Macaca, Gleger. Tá segurando o jogo, não foi uma bola tão difícil, mas ele foi lá, fez uma defesa segura, né? Isso é importante demais. E quando o time começa a jogar muitas bolas aéreas, né, facilita para o time que está bem posicionado, que é o caso da Ponte. Então, olha o CSA de novo aí, Boles. Trabalhando bola pela direita com o Wellington. Wellington empurrou para Lucas. Vem cruzamento, ele recolheu, dominou, chegou. Igor Formiga desvia, colocando a bola para fora. 49, vamos até 52. Você no YouTube, deixe o seu like. Bola metida na ponta, de novo para Lucas. Linha de fundo, pé direito, levantou na segunda trave. Bernardo subiu, bateu no Oswaldo. A bola ficou viva. Danilo Gomes chega. Dá um bico na bola, coloca a bola para fora. Cedendo o lateral para o CSA. Desespero do time lagoano. Vai vendo a Ponte ultrapassar o CSA na tabela. Oswaldo domina pela esquerda, levantou, cruzou para a boca do gol de cabeça, o desvio, Kaique França de novo. Bem colocado no desvio de Lucão. Até em câmera lenta, o cabeceio foi fraco, mas o Kaique França, bem colocado, segurou firme, Gleger. Tem aquele detalhe, né? Sou bom e dou sorte. Kaique França, mais uma vez, a bola vem em cima dele, tranquila, não tinha tanta força, né? Mas é aquilo que eu disse. O time começa a viajar a bola, se estiver bem posicionado, não tem perigo. A Ponte está bem posicionada até então. O problema é que toda hora, né? Vem o CSA de novo aí. 50 minutos, a Ponte com 10. Além dos problemas extra-campo, também a Ponte com 10. Desde os 18 minutos do segundo tempo, fez com o Luca aos 10. E aos 18, o Fraga foi expulso. É a pressão do CSA, não é aquela pressão, mas a bola fica sempre por ali, rondando a defesa. Cruzamento para a área, tentou Bruno Mota. A sobra, girou, bateu cruzado para fora. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quero melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas. Aeropisos é o lugar. Entrega em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Olha isso. Diga. Que joga o tal do Fábio Sanches, hein, cara? Impressionante. Pelo alto não perde uma, né? Os três zagueiros da Ponte hoje são muito bons, né? O Thiagão, né? O DG, que é personalidade pura. Agora, o Fábio Sanches, cara, que maestro, hein, cara? Que xerifão ali atrás. Pra mim, um monstro. Entramos no minuto final do jogo. Lateral pra Ponte, lá pertinho do escanteio. Era tudo que a Ponte queria. Agora é só segurar o jogo. Mas, olha, eu queria ressaltar novamente. Que partida fez o Fábio Sanches, cara. Impressionante. Que zagueiraço. Tem em lateral a Ponte para fazer a cobrança pertinho na linha de fundo. Vai terminar o jogo 51,5. Vamos até 52. Bola para Igor Formiga, levando o braço, o árbitro viu. Falta marcada aqui atrás para o time do CSA. 1-0 para Macaca. Gol do artilheiro Luca, o oitavo dele. Artilheiro isolado na Série B. A Ponte, depois de um mês, volta a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Tá faltando muito pouco. Alguns segundos, talvez, no último ataque do time do CSA. Ajeita, domina pela esquerda. Diego Renan voltou, recolheu, dominou, soltou de novo na ponta para Oswaldo, não pode deixar cruzar. Oswaldo puxa a bola para o pé direito, vem cruzamento, levantou lá dentro, Kaique França! Kaique França pega a bola e vai entregar nas mãos do árbitro, que pede a bola e vai terminar, e acabou! Apita o árbitro! Pode botar 3 pontos na tabela para Macaca! Na base da garra, da raça, da determinação, com problemas extra-campo, jogadores com indisposição estomacal, tendo um jogador expulso aos 18 minutos do segundo tempo. A Ponte gigante, a Ponte valente, conquista o resultado positivo, volta a vencer na Série B. Deu Macaca, gol de Luca aos 10 minutos do segundo tempo. 1 Ponte Preta, 0 CSA. Os seus jogadores fazem a festa e a macacada, claro, reunida, pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Luca, Ponte Preta 1, CSA 0. E vem aí na sequência da programação Bandeirantes, o jogo aberto. Bandeirantes. Jornal
Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 futebol é do Pinheiro. Olha, meus amigos, o Luca marca mais uma vez. O detalhe que nos últimos 4 jogos a Ponte só sofreu 1 gol. E Luca marca a 10 do segundo tempo, roubada do Nicolas. O 8º gol dele, por enquanto, é o artilheiro isolado da Série B. E o Lucas, somando as suas 2 passagens, 2017 e agora 2022, marcando 38 gols com a camisa da Ponte, ele iguala-se no ranking dos maiores artilheiros da Ponte, a Friaça. Segundo o meu grande amigo Stefan Campineiro, grande historiador da Macaca, o Luca, 38, Friaça, aquele mesmo que no Maracanã, na final de 50, Brasil-Uruguai, fez o gol da seleção brasileira. Vitória do Uruguai, 2-1, que por muitos e muitos e muitos anos a gente ficou chorando aqui. Friaça, que também jogou no Guarani, jogou também no Mogiana. Bom, é o seguinte, um detalhe é que para você curtir, então, o detalhe é na classificação. A Ponte é 18ª, deixa eu só atualizar aqui, que o pessoal, o cara da internet, ele vai até um determinado momento. Depois eu preciso atualizar, que é um perigo, hein? É por causa de papel. O papel você tá ali, entendeu? Não confia em internet. Mas, ó, é o seguinte. A Ponte 18ª com 18 pontos. Ultrapassou o CSA. O Náutico também tem 18. É o primeiro fora da zona, né? 18, número de vitórias 4-4, mas o Náutico joga amanhã com o Grêmio na Arena Grêmio. Então é o seguinte, se o Náutico perder por diferença de 2 gols, a Ponte sai da zona e empurra o Náutico. Porque se for assim, vai dar 18 pontos, 4 vitórias, e aí vai ter menos 5 de saldo Náutico, a Ponte menos 4. Porque se empatar no saldo, se o Náutico perder por diferença de 1 gol, vai dar empate de saldo menos 4 para cada um, Ponte Náutico. Mas no critério gols pró, o Náutico nesse momento em 16 contra 10 gols da Ponte. Então é por isso, resumindo tudo, o Náutico, se perder amanhã por diferença de 2 gols, contra o Grêmio, lá na Arena Grêmio, a Ponte sai da zona de rebaixamento. Vamos lá, 10 gols a Ponte tem, 10 gols a Ponte tem na Série B. E o Luca fez 8 para você curtir a narração de Nando Bloch. Já já os nossos analistas, hein? Greger e o Bolis e o CH, tá bom? Para você curtir o gol do Luca, 10 do segundo tempo, aqui na Bandeirantes foi assim. Olha a Ponte roubando, a bola para Luca, atenção, saindo na cara do gol, vai marcar, pé direito, colocou no canto e é gol! Da Ponte! É do artilheiro Luca! Luca tem a 10 estampada na camisa. Na saída errada no time do CSA, a Macaca recuperou. Nicolas tocou na bola espirrada, sobrou para Luca. Ele domina, carrega na entrada da grande área. Tenha calma, tranquilidade. O faro do artilheiro, a marca do artilheiro, o cheiro do gol. Toca no cantinho do goleiro do CSA que pula e nada pode fazer. Sangue frio, faz o L, o L de Luca, mas pode ser o A de artilheiro. Luca, mais um dele com a camisa da Macaca. Pula, vibra, sai do chão, Macacada reunida. O gol é de Luca, a Ponte sai na frente, vacilou na frente do Luca. O Luca não perdoa, na marca de 10 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-bretana. Tá registrado no Rei Pelé. O gol é dele, do artilheiro Luca. Ponte Preta 1, CSA 0, Marcelo Carné. Não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. 6 minutos depois do gol do Luca, o Fraga, volante, foi expulso, Ponte com 10, né?
Mas como diz Geraldo Trinca, da Princesa do Oeste, grande corneteiro, se não for assim, não é Ponte Preta. Além do gol, 2 chances a Ponte teve. A 32 do primeiro tempo, uma cabeçada do Alisson, que o goleiro pega do rebote, o Norberto perde. Um pouquinho mais sobraria para ele. E depois, a 28, segundo tempo, já estavam 1-0. Um giro espetacular de Danilo Gomes, que recebe de Arthur, bate, e o goleiro Marcelo Carné, mas pega no rabo, né? E manda para escanteio. Muito bem, 1-0 Ponte. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Eu quero lembrar o amigo também que tem mais 2 times, aliás 3, né? Que tem 18 pontos. Só o Ituano que tem 0 de saldo, então fica mais difícil. Os 3 times que têm 18, Edu, jogam fora de casa. A Chape, observe aí, a Chape tem -2, se eu não estou enganado, de saldo. Isso, -2. Além do Náutico, não é? Isso. Então, o Ituano tem 0 de saldo, tem 18 pontos e 4 vitórias. A Chape tem 18 pontos, 4 vitórias e -2 de saldo. E o Náutico tem -3 também, com 4 vitórias e 18 pontos. Então, ó, o Ituano joga fora de casa, a Chape joga fora de casa e o Náutico também. Então é só mais um detalhe dessa confusão, não é? Mas verdade, o mais provável é que o Náutico tome uma derrota de mais do que um gol do Grêmio, aí a Ponte sai da zona do rebaixamento. É a grande confusão da zona do rebaixamento, e tem o Operário que tem 19, e o Sampaio Corrêa também 19, todo mundo correndo sério risco de rebaixamento. Essa é a confusão, e o campeonato de qualidade técnica da Série B muito questionável, né? Esse bolo do Brusque para baixo, que tem 20 pontos, todo mundo tentando cabeça a cabeça se livrar da zona da confusão. A Ponte fez apesar, né, da papagaiada, eu ia usar outro adjetivo, mas a Ponte ganhou, vou pegar leve. A papagaiada que fez o seu Fraga, a Ponte se propôs a ficar lá atrás marcando e marcou muito bem. A Ponte roubou mais de 25 bolas no jogo. Então esse é o grande segredo. Defensivamente, o Fábio comanda tudo lá atrás, menino DG, menino Thiago, dando conta. Gostei do Arthur no jogo de hoje. O Norberto fez um jogo razoável, porque fisicamente, talvez pela virose, que assolou parte do elenco da Ponte, que tirou o Leonaldi do jogo, tenha prejudicado, e eu acredito que sim. O Norberto e o Fecim nitidamente não estavam legais. E a Ponte, ela foi muito valente na segunda etapa e só não fez o segundo gol com o Danilo porque o Carné fez uma defesa excepcional, como destacou com precisão o Gleger Zorzin. Ele fez uma defesa com os pés. O menino bateu direitinho no canto esquerdo, o rapaz esticou o pernão e por pouco a Ponte não faz o segundo gol. O primeiro tempo eu não gostei da partida, mas o segundo tempo, pela proposta, pela circunstância, é do jeitão que a Ponte gosta. Ficar fechadinha lá à frente e ir para uma bola bandida no contra-ataque e fazer 1-0. Foi o que aconteceu. Mérito também do menino, não é? Que roubou a bola para o Luca fazer o gol, Nicolas, que se movimentou até de maneira interessante. Tecnicamente não foi um grande jogo. A Ponte nem tem grandes jogadores para poder propor um grande jogo, mas era a vitória necessária, a vitória que precisava acontecer, para tirar o Urucubaca, para tirar o primeiro tempo, aquela bola que o Carné soltou, espalmou para frente, que você já destacou na primeira etapa, se vê um pouquinho para o lado direito, o Norberto tinha furado a rede. Então tem umas coisas que no jogo acontecem, o cara erra e quando erra ainda dá sorte, ou a Ponte falta sorte a ela, mas hoje não. Hoje o segundo tempo foi diferente, apesar da dificuldade. Eu acho que o time veio com uma proposta defensiva para jogar na velocidade e deu certo em 3 momentos. A Ponte não incomodou o CSA, mas o CSA também, eu quero dizer que não teve nenhuma grande oportunidade que eu me lembre aqui, não é? Eu acho que o Alberto Valentim vai perder o emprego, viu, Edu? É só um palpite, eu não estou desejando isso não, porque a torcida estava brava, hein? Acabou o jogo, a torcida, se não a polícia militar ali, os caras tinham invadido o campo para pegar o time do CSA, que está na zona do rebaixamento e perdeu dentro de casa. Valeu pelo resultado, pelo espírito de luta. Aliás, esse time luta muito. Futebol é um pouco difícil a gente conseguir encontrar, mas valeu pelo resultado, né? Tem 2 caras aí que jogaram muito bem na partida, o Fábio destacado pelo Gleger, e eu concordo,
E o Luca que fez o gol, é sempre ele, né? Agora artilheiro da Série B, não é? Com 8 gols. Que beleza, valeu pela vitória e pelo resultado, sem nenhuma dúvida, Edu Pinheiro. Olha, a Ponte então é 17ª com 18, o Náutico tá acima, 16º também com 18, Chapecoense 18, Ituano 18, o Náutico se perder por diferença de 2 gols do Grêmio, a Ponte ultrapassa. Chapecoense é mais difícil, tem que perder de 3 do Tombense em Tombos, no sábado lá em Muriaé, né? Muriaé. E o Ituano, mais difícil ainda, é perder de 5, né? Do Sampaio Correia no Castelão, tá bom? Muito bem, olha, o Kaique França, Greg Jorginho, olha, não fez nenhuma defesa nos acréscimos, foram 2 cabeçadas fáceis e um cruzamento que ele saiu bem, que com ele morreu a bola do jogo, Ari encerrou o jogo. Ponte 1-0, oi Zorzinho. Valeu demais pelo resultado, né, Edu? Uma vitória importantíssima, uma vitória da garra, da determinação. A Ponte demonstrou muita dificuldade ofensiva no primeiro tempo. Não gostei do Nicolas, não gostei mesmo. No segundo tempo ele deu uma melhoradinha, mas eu acho que pode jogar mais, já mostrou isso. Você vê que a entrada do Danilo Gomes, a Ponte teve mais chances de gol com o Danilo Gomes com um jogador a menos. Então olha para você ver a dificuldade do Nicolas na partida. Então, assim, é claro que pode ter sido posicionado diferente, pode com um posicionamento diferente da última partida, né? E aí teve problemas, teve dificuldade, pode ser, mas eu não gostei. Eu acho que a Ponte fez um partidaço defensivamente. Aliás, quantos jogos, Edu? É o 4º jogo sem tomar gol, né? Dos últimos 4 só tomou um gol, né? Um gol em 4 jogos, é muito pouco. Exatamente. Acho que foi contra o Vila, né? Vila Nova lá em Goiânia. Exatamente. Então, olha para você ver, o Hélio achou o jeito de jogar ali atrás. Você vê que a hora que a Ponte tomou a expulsão, né? A hora que o Fraga foi expulso, ele já vem com uma mudança de meio de campo, preenchendo, colocou o Danilo Gomes, que estava com o pulmão cheio ali, soltando para ele flutuar, e os outros jogadores só na marcação e sem desorganizar. Isso é muito importante, porque normalmente quando você está sendo pressionado, poxa vida, o Fraga foi expulso com 18. Então olha o tanto de jogo, faltava aí mais de 30 minutos para o término da partida. Então olha para você ver a dificuldade que é, se você recebendo pressão a todo momento. Falávamos aqui, a Ponte dava um chutão, o CSA dominava e vinha. Dava um chutão, dominava e vinha. Então, se você desorganiza, você toma o gol. E a Ponte a todo momento bem organizada, né? As linhas fazendo o balanço corretíssimo da jogada de linha de fundo, né? Então isso é treinamento. Então nós temos realmente que enaltecer aqui, e eu queria enaltecer o trabalho do Hélio, porque o time é limitado tecnicamente, mas o posicionamento do time foi fundamental no jogo de hoje. Fundamental. Se um time que não está treinado, acontece o que aconteceu hoje com a Ponte, dificilmente consegue segurar o resultado. Dificilmente. Pela limitação, né? Pela situação dentro do campeonato, pela situação dentro do jogo, você acabou de perder um jogador expulso numa tremenda de uma infantilidade, uma bobagem que fez o seu Fraga, né? Porque o momento era o momento da tranquilidade, de tentar, numa escapada, matar o jogo, e aí ele vai e faz o que fez. Então, Edu, eu tenho que realmente hoje enaltecer o trabalho do Hélio. Você vê que o sistema defensivo bem postado. Mas a Ponte teve muitos problemas do jogo. Gente, a Ponte fez 1-0, num primeiro tempo onde o Kaique França não pegou na bola, tentou uma jogada ou outra, teve aquele lance do primeiro tempo na cabeçada do Alisson, né, que o Carné fez ali, apenas isso, mas o segundo tempo volta, uma postura diferente, faz o gol, tem um jogador expulso, e aí as mudanças do Hélio ajustam o time, e as coisas acontecem e a Ponte consegue segurar o resultado. Então, para mim, tem que enaltecer, sem dúvida nenhuma, porque a dificuldade de segurar um jogo da forma com que foi hoje, tem que realmente ser enaltecida. Como disse o CH, vontade, né, garra, determinação, concentração, e na minha opinião, o time é comandado sempre, mas sempre, pelo Fábio Sanches, que fez um partidaço, Edu. Olha, obrigado ao pessoal participando aqui do WhatsApp, o DG acho que foi o melhor em campo, outro dizendo aqui que não concorda com os nossos analistas, com referência à expulsão aí do Fraga, outros achando aí que o Alberto Valentim tem que ter vergonha na cara e pedir demissão do CIA, do CSA, outro avisando aqui que a Ponte dos dois de Maceió, ganha do CSA e do CRB também. Diz aqui, cadê o Charutinho aqui? Alô, Parque São Quirino, hein? Boa noite, Edu, aqui é o Charutinho do Parque São Quirino. Quando que foi a última vitória da Ponte? Faz tanto tempo que nem me lembro. A galera falou aí, né? Última vitória da Ponte, deixa eu pegar aqui nos meus
Contra o Ituano. Ituano, né? Foi no dia 7 de junho, um mês. É, exatamente hoje. É majestoso que é o problema, né, gente? Majestoso que é o problema. São as 2 últimas vitórias fora de casa. Fora de casa, né? Bom, assim vai. Macaca, então, 17ª, 18 pontos. Dependendo do resultado de amanhã, do Náutico contra o Grêmio, a ponte sai dessa, né? Momentaneamente. Depois a ponte tem o Criciúma lá e o próprio Náutico aqui, fechando o turno, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos que participaram pelo WhatsApp. Você no YouTube nos vendo, muito obrigado. No Facebook também, nas diversas redes sociais. Estamos em faixa estendida no FM 85,7, lá em Ribeirão Preto, 85,3, e no Bom Radinho AM, 1170 aqui de Campinas região, e você de Ribeirão Preto no AM 1270. Fica aqui o convite, vem aí o nosso jogo aberto, hein? Teremos aí o craque do jogo, tem aí a ficha técnica em nome de Rose Pisos, tem também a defesa do jogo, não foram tantas assim, mas tem defesa boa, tem o gabarito, hein? Análise jogador por jogador, e a coletiva do tio Hélio, hein? Seu Hélio aqui, deixa eu ver, foi aqui. O Hélio completando 21 jogos, foi a 4ª vitória de Hélio, hein? Hélio, portanto, né, dando uma acalmada na situação e vamos verificar como que a ponte segue nessa Série B. Meus amigos, muito obrigado. Fica aqui o convite, fique com a gente, venha ao jogo aberto aqui fechado. CSA 0, Ponte 1, gol do Luca, claro. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Edu Pinheiro. Vamos ao craque do jogo, Gil Kleber. Você não vem com notícia ruim, não, que agora tá para ser aprovado no Senado. O rádio vai ter que pagar para transmitir jogo. E se acontecer isso, estamos ferrados, né? Mas ano de eleição, né? Cadê os homens aí? Ô, doutor, como é que faz? Vamos dar um abafo nisso, né? Rádio vai ter que pagar para narrar a bola? Ah, não. Aí fica difícil, hein? Essa não. No YouTube tudo bem, tem cara que vira a câmera, mostra, não pode. Mas se trabalhar direitinho, né? Ô, senhores... candidatos, hein? Senhores candidatos, como é que fica a situação, hein?
Vamos lá, CSA 0.1 e agora Gilberto Sufi apertando o botão, vai Sufi! Na Bandeirantes, o craque do jogo. O craque do jogo, Bolis, Gregory, CH voltando aqui, deixa eu começar com o moço de Piracicaba, aqui na rua, aqui a Vitória da Ponte, gol do Luca. Oi, Bolis! Estamos lá, no Bolis. YouTube ainda, Edu? Oi? Estamos no YouTube ainda? Estamos que eu tô com um joinha aqui, ó, pra quem está nos acompanhando no YouTube. Tá vendo aí, Edu, ó? Beleza, joia, sinal de positivo. Bom, Edu, o cara fez o gol da vitória, né? 80% dos gols da Ponte na Série B são de responsabilidade de Luca, que mais uma vez fez o L. Mas como eu disse na transmissão, pode ser também o A, porque ele é o artilheiro isolado. Luca, conceito bom para ele. Pena que ele acabou tendo um desconforto na coxa, ele disse isso ao final do jogo para repórter ou para o repórter da TV. Tomara que não seja nenhuma lesão séria. A Ponte tem mais uma semana para o próximo jogo, mas de qualquer forma foi um excelente resultado. Exatamente depois de um mês, a Ponte volta a vencer fora de casa e que inicie para valer uma recuperação, né? Porque a Ponte vence, mas no outro jogo acaba decepcionando o seu torcedor. E daqui a pouquinho chega o dia 18, tão aguardado dia 18. Eu fico com o Luca, conceito bom pra ele, Edu. Um abraço, viu, Boris? Valeu, Edu Zaz, forte abraço. Viu? Olha, nesse meio de semana a Ponte não perdeu nada, né? No Sub-20 ontem jogou em Piracicaba, empatou por 1-1. Sim. Abertura da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. Hoje o Aspirantes... Isso, empatou. O Red Bull Bragantino lá em Jaurinu, 1-1. E fechou hoje com a vitória, mais importante, o time profissional acabou vencendo o CSA por 1-0. Forte abraço, Edu, a você, a todos, a nossa equipe, ao ouvinte da Bandeirantes e até a próxima. Muito obrigado, grande Boris, parabéns pela narração, diz aqui o Carlos Barbosa de Jaguariúna, vitória em Canás, Edu, o time é fraco. Um abraço, Carlos Barbosa. Oi, CH, o craque do jogo. Menção honrosa para o Fábio, que jogou muito bem, mas para mim o craque do jogo é Luca, conceito regular para ele, Edu. Gleger Zorzinho, alegria até o fim, o craque do jogo. Eu concordo com meus companheiros, até porque o Luca é uma referência, um baita de um jogador decisivo. Mas assim, Edu, para analisar o jogo inteiro, o Fábio Sanches foi um monstro. Primeiro, segundo tempo, ele ditou aí o ritmo da defesa e ele faz com que o futebol do Thiagão, do DG, cresça ainda mais. Para mim, eu concordo com os amigos do Luca, mas eu vou ficar com o Fábio Sanches. Não poderia deixar de votar nesse atleta. Jogaço, partidaça, fez o xerifão da zaga, Fábio Sanches. Muito bem, mas com 2 votos, o Luca, eleito craque do jogo dessa vitória da Ponte, 1-0, o gol dele do gol do Luca. Olha, a Sul-Americana terminou na Argentina, Lanús 0, Independiente del Valle também 0. No primeiro jogo no Equador, o Independente ganhou de 2-1. Então, o Independente passa, continua, o Lanús é eliminado da Sul-Americana. Tem o São Paulo e o Atlético Goianiense em 21h30 começando. São Paulo no Morumbi contra o Universidade Católica do Chile. Lá foi 4-2 São Paulo. São Paulo tem que administrar, né? Agora, o Atlético Goianiense perdeu do Olímpia 2-0 no Paraguai. Agora tem que reverter em Goiânia, vencer por diferença de 2 gols e para os pênaltis, ou vencer por diferença de 3 gols. Vamos lá, daqui a pouco tem a ficha técnica em nome de Rose Pisos, tem a defesa do jogo e o gabarito, jogador por jogador. E a coletiva do Tio Er, hein? Agora, 21h20 aqui, CSA 0.1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com.
Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Café São Joaquim 500 gramas, R$16,99. E tem ofertas especiais para clientes Taquaral Mais. Contrafilé bandeja resfriado, R$39,95 o quilo. Cerveja Eisenbach 350 ml, R$2,99. Ofertas válidas até o dia 10 de julho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Muito bem, lá no Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas, a Ponte entrou com Kaique França, Norberto na lateral direita, 3 zagueiros, Thiago Oliveira, Douglas Mendes e Fábio Sanches e Arthur na lateral esquerda. Fraga, o Alisson e Fecim, porque hoje o Amaral suspenso e o Leonaldi em disposição estomacal. Então não jogaram o Amaral e o Leonaldi, foram para campo Fraga e o Alisson com o Fecim, fechando o meio de campo. Depois, Nicolas e Luca, a comissão de frente. A primeira alteração foi a 9 do segundo tempo, saiu Fecim, entrou Danilo Gomes. Depois, a 19, saiu Luca, entrou Luiz Felipe. A 28, saiu Nicolas, entrou Igor Formiga. E saiu Norberto, entrou Bernardo, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. O CSA com Marcelo Carnet, Igor Inocêncio, depois Lucas Marques, o Wellington, Lucão e Diego Renan Esponte. Giovani, depois Bruno Mezenga, Giba Santos, depois Sassá, Ian Rolim, depois Bruno Mota e Osvaldo, em São Paulo, hein? Gabriel e Lucas Barcelos, depois Didira. A equipe do técnico Alberto Valentim. Apitou Wagner do Nascimento Magalhães, da FIFA do Rio de Janeiro. Amarelo para Thiago Oliveira, zagueiro da Ponte. Bernardo, lateral da Ponte. E Diego Renan, amarelado pelo CSA. Expulso, cartão vermelho para Fraga. A 18 do segundo tempo já estava 1-0. O gol foi do Luca. A 10 minutos do segundo tempo, Nicolas roubou a bola na saída de bola do CSA. E o Luca pega a sobra, invade a área, bate 1-0. Ficou nisso,
CSA 0, ponte 1 aqui, a ficha técnica em nome de Rose Pisos. A Delta é a maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil. Sinônimo de qualidade em pisos e porcelanato, polido, acetinado ou para a área externa. A Rose Pisos, em julho, está com preços arrasadores. Produtos da linha Delta com 20% de desconto à pronta entrega. São mais de 250 mil metros quadrados. E tudo em até 12 vezes no cartão de crédito. Confira condições, brindes e oferta surpresa todos os sábados de julho. Rose Pisos, um show de beleza, o seu lar. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, público e renda não fornecidos lá no Rei Pelé, tá? 1-0 pontos, deixa eu ver aqui, vamos aqui a defesa do jogo, hein? A defesa do jogo, vamos lá, Giba, lance 1, 32. Primeiro tempo, quem vai cruzar é Arthur Embole. Boa bola metida pela canhota para Arthur. Domina livre, leve e solto. Vem embora Macaca. Olhou para a área, calculou, executou para a boca do gol. Alisson de cabeça, espalma o goleiro, a sobra. Norberto brigou, tira a defesa. Voltou para a ponte, atenção, cruzamento para a boca do gol. Tira de qualquer maneira a zaga. Marcelo Carné salva o time do CSA. Cruzamento de Arthur. Cabeça, barra, ombro, desvio do Alisson. Marcelo Carné faz uma grande defesa. Tava 0-0, esse lance tava 0-0. Vamos pro segundo tempo, já estavam a 0-28. Segundo tempo, gente, o Arthur passa pro Danilo Gomes. Ele faz um giro muito rápido e bate, hein? Rasteira, Marcelo Carné, mas pegou pelo rabo, Embole. Lançamento para Oswaldo, dominou, fintou o goleiro, caiu na disputa com o DG. Foi ao solo, o árbitro viu, mandou seguir. O movimento do árbitro... Olá, Gibinha, tudo bem? É lance 4, esse foi uma dúvida que eu tive aqui. Foi um lance que o DG, né, deu uma entrada no Oswaldo e o VAR mandou seguir. O juizão também, na hora o juiz estava perto do lance, mandou seguir. E o VAR recomendou que não foi nada, não foi pênalti, segue o jogo. Agora sim, 28, Giba, segundo tempo é lance 4, tá bom? Lance 4, 28, segundo tempo, vamos lá. Danilo Gomes gira e bate. Luiz Felipe, a ponte de novo no câmbio de ataque para Arthur. Cortou por dentro, faz boa jogada, escapou, limpou, fintou. Arthur colocou para Danilo Gomes, girou, vai marcar, bateu. Espalma Marcelo Carné. Uma defesa espetacular do goleiro na finalização de Danilo Gomes. Ele dominou e ao dominar já cortou o zagueiro, bateu cruzado com a canhota. Marcelo Carné espalmou pra fora, Gleger. Rapaz, o cara já comenta, tá? Já ele comenta. Olha, só pra constar, o Kaique França da Ponte, ele pegou 2 defesas, foram 2 cabeçadas nos acréscimos, foram bolas passíveis de defesa, fáceis, e numa saída de bola que ele... Só pra constar, tá bom? 48... Macaca no sufoco, o CSA rebatendo, cruzando, vai, Kaique França, é com você, Boris. Lance 5, Sufi. Bola para Lucas tocando para Sassá, devolveu no fundo, para Bruno Mezenga, levantou, cruzou lá dentro de cabeça, o toque, pega Kaique França. No desvio de Bruno Mota, Kaique França vai buscar no canto. Sérgio Lima de Varinhos, ouvindo a Band, muito obrigado com a camisa da Ponte aqui em Salvador. Tá em Salvador, hein? É de Varinhos, deu sorte, a camisa da Ponte. Um abraço pra você, viu, Sérgio Lima? Vamos lá, ô Zorzinho, é com você e CH. Primeiro com você, qual foi a defesa do jogo? Edu, aquela batida do Danilo Gomes, né? Na defesaça. Você marcou aí o grau de dificuldade, Edu? 8,25. É essa daí, não tenha dúvida. Que defesaça. Ponte faria 2-0, mataria o jogo, mas, enfim, foi uma belíssima defesa desse bom goleiro Marcelo Carné. Para mim, essa defesa do jogo. E para você, CH? Atenção, CH. Não há dúvida. Acompanhe o relator, a defesa do Carné. Lance 4, Giba. 4, vamos lá. A defesa Luiz Felipe, foi essa. A ponte de novo no câmbio de ataque para Arthur. Cortou por dentro, faz boa jogada, escapou, limpou, fintou. Arthur colocou para Danilo Gomes, girou, vai marcar, bateu. Espalma Marcelo Carné. Uma defesa espetacular do goleiro na finalização de Danilo Gomes. Ele dominou e ao dominar já cortou o zagueiro, bateu cruzado com a canhota. Marcelo Carné espalmou pra fora, Gleger. Rapaz, essa é defesaça, hein? A Edu Pinheiro, anote aí.
né, o conceito da defesa. Olha, ele já tinha passado da bola. 8h25, anotei sim. Olha, alô Gramari, você sabia que a Ponte está a 4 jogos sem perder? Maior sequência invicta do ano. Grande Gramari, sempre acompanhando. Sabe tudo da Macaca. Gramari, que inclusive é prefeito do aeroporto de Viracopos. Você sabe que Viracopos tem prefeito? A cidade do aeroporto de Viracopos tem o prefeito de Viracopos, que é o Fernando Gramari, que trabalhou com a gente aqui em 98, 99, depois prestou concurso e brilhantemente hoje comanda o Aeroporto Internacional de Viracopos. Alô, Ciro Viana, Edu, agora vai, hein? Ninguém segura, vamos subir. Segura você, grande Ciro Viana. Olha, já tem o quê? Tem o gabarito, né? O conceito, jogador por jogador, tá bom? 1-0, a Ponte venceu o gol do Luca, voltamos já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Esmerilhadeira angular 650 watts, 4 polegadas 220 volts Novi Pro por R$ 149,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Gabarito do jogo. Se aparecer aquele apitinho de sorveteiro, porque estamos na hora do gabarito do jogo, hein? Vamos lá, jogador por jogador. Zorzin, CSA 0.1. Vamos ao conceito do jogo. E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito do jogo é regular, melhor o segundo tempo, Edu. Vamos lá, CH, e você, o conceito, e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito regular, melhor o segundo tempo, Edu. Mestre Menegildo do São Bernardo, parte de cima, torcer pra Macaca tem que ter 3 corações, Edu, não é fácil não. Abraço, Menegildo. Vamos lá, Kaique França. Olha, também não teve defesa, não teve assim lance assim muito perigoso, bola perigosa e tal. No finalzinho só 2 cabeçadas, estava bem colocado, e uma saída aquele do cruzamento, morreu com ele o último lance da partida, a Ponte venceu, hein, Zorzinho? Goleiro muito seguro, né? Não foi muito exigido pela solidez defensiva da Ponte. Mas fica com o conceito regular, viu, Edu? Eu gosto do Kaique. Olha, o Norberto, CH, você dizia aqui a 31 do primeiro tempo, olha, deve ter alguma coisa. Eu não estou entendendo. O Norberto está esquisito. Isso foi a 31. Primeiro tempo. 1 minuto depois, teve aquele lance que a Ponte quase marcou, estava 0-0. Cabeçada de Alisson, o goleiro pegou, né? Pulou assim esquisito, largou a bola, e o Norberto, se tivesse um pouquinho mais colocado, ou a bola ter sobrado um pouquinho mais no jeito para ele, ele empurraria, mas aí ele não alcançou, tá bom? E no intervalo,
O Norberto disse que realmente a Ponte teve problemas na concentração, o Leonaldo não jogou, problemas estomacais, não quis dizer quais os jogadores que não se sentiram bem, mas ele confirmou isso. E depois o Norberto acabou saindo a 28 segundo tempo, entrou o Bernardo. E o Norberto, hein, CH? Ele foi abaixo, porque fisicamente ele não estava legal no jogo, nem ele nem o Fecim. Dentro do campo foram os dois jogadores assim que aparentemente à distância a gente percebeu que não estavam bem. Então vai ganhar um regular, né? Não teve nenhum jogador que jogou mal. E também não teve um grande jogador, né? O Luca foi eleito aí o melhor em campo também, principalmente pelo gol, né? E o Fábio também jogou muito bem, mas nada excepcional. E o Norberto vai levar um regular, Edu. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos hoje, são 3 zagueiros, vamos repartir aqui os zagueiros, hein? Cada um fazendo um. Começando com o Jorzinho, o Thiago Oliveira. Ele foi amarelado e teve um problema na mão, no dedinho, né, Jorzinho? 9 segundo tempo, saiu do lugar, foi enfaixado e tal. Thiago Oliveira, zagueirão, como é que foi? Foi bem, foi bem. O trio defensivo da Ponte foi muito bem. O Thiagão, aquele lance lá é uma luxação, né, no dedo. Ela sai fora do lugar e aí depois o doutor chega lá e põe novamente no lugar e vida que segue. Jorzinho já aconteceu umas 1000 vezes isso aí. Mas, Edu, eu gostei do Thiagão, tá? Gostei, bem posicionado. Ele parou com aquelas frescuras, né? Tá, arrozinho com feijão. Na minha opinião, foi bem, o conceito dele regular. Ô, CH, vamos pro DG. O DG, ele... Olha, o interessante é que ele deu 2 arrancadas no jogo, hein? Lá Luiz Pereira, lembra? O DG, a 8 minutos de jogo, prensou a bola, roubou e carregou. Deu um arranque danado, tentou fazer um 2, mas não deu em nada, não. E também arrancou a 26 segundo tempo, hein? Também cortou ali na entrada da área. Cortou, roubou e deu aquela arrancada, tentando roubar um pouco de tempo, ver se arrumava alguma coisa, ganhando tempo e tal. É isso aí, tá? Como é que foi o DG que teve aquele lance perigoso, 37, primeiro tempo, estava 0-0. Aquela com o Oswaldo, né? Que o juizão estava muito próximo, falando, não foi nada, não foi nada. De bate-pronto, olhando, pelo menos você fala, opa, olha que lance, será que foi alguma coisa? O VAR mandou seguir, não foi demarcado o pênalti. E o DG, como é que foi? O melhor do DG é quando ele zagueira, né? Essa arrancada é importante e tudo, mas zagueirando, ele tá indo bem. Pela idade, terceira partida dele, se eu não estou enganado, parece um veterano. Ele erra menos que o Thiago erra. Eu gosto, tô ficando fã desse menino. E realmente ele está fazendo um campeonato da Série B absolutamente surpreendente. Gostei dele, conceito regular. É o 6º jogo do DG, já com contrato renovado até final de 2025, com 23 milhões de multa, hein? Realmente menino com muita personalidade. Agora, o Greg, agora o Fábio Sanches, você muito bem. Eu marquei aqui e passou desapercebido, Greg. O Fábio Sanches, há 13 minutos de jogo, teve um lance na pequena área, o cara do CSA gira e bate, vai ser uma cacetada, o Fábio Sanches prensou, não sei não, hein? Com 30 do primeiro tempo, de novo, dentro da área, CSA entra, bate nas... Foi um bate-rebate. O cara chuta, bate nas costas dele e vai para escanteio, né? E você disse bem aí, hoje o Fábio Sanches, um xerifão, essas e outras aí... E o conceito do Fábio Sanches? Para mim foi o craque do jogo, né? Jogou demais, teve esses lances. Aliás, Edu, Manuel Castro faz 1-0 Estudiantes, hein? Em cima do Fortaleza, 9 minutos do primeiro tempo. Foi 1-1 lá no Castelão. Tá 1-0, o jogo estamos acompanhando aqui, 1-0. 1-0 pro Estudiantes, né? Então, Edu, voltando então ao Fábio Sanches, Edu, eu gostei demais da participação dele, muito bem posicionado. A gente percebe que ele é realmente um xerifão ali. Ele posiciona os caras. E a Ponte não desorganiza. Ele a todo momento cobrando, falando, gesticulando, sempre bem posicionado. Para mim, o craque do jogo, o conceito dele é bom, Edu. Vamos ao Arthur, CH, lateral esquerdo, jogou o tempo todo. CH, a princípio, voluntarioso, tem vontade, tomou uma bolada, rabo de arraia, tentou marcar perto, evitando o cruzamento, tentou apoiar também. Qual é o seu conceito do menino Arthur, lateral esquerdo? Edu, eu não acho que ele foi mal, não. Não acho. Acho que ele teve até uns lances interessantes. Não apoiou, porque o time não consegue fazer uma jogada de linha de fundo, né? São raros os momentos.
A Ponte defende muito bem, mas quando ela tem que atacar, ela tem muita dificuldade. Ele é um jogador ok, e hoje ele fez um trabalho ok, sem problema, regular. Eu também. Deixei uma deixa assim, mas eu achei que o Arthur também foi muito bem, fez o que pôde, pelo menos bota vontade. A ponta da esquerda tem o Jean Carlos, tem Vitor Luiz, que veio do São Bernardo, mas não jogou ainda. Eu acho que em termos de lateral esquerda, aqui é uma pergunta para você e para o Greg. Na lateral esquerda, hoje o Arthur toma conta, é isso? É o que tem a ponta de melhor, CH? Edu, eu gosto. Eu acho que eu sempre tive muita restrição do trabalho dele. Mas na mão do Hélio dos Anjos, eu tenho percebido mais jogos bons do que ruins. Agora, a Ponte precisa de um equilíbrio geral, né, Edu? Esse time precisa tirar esses 10 sacos de cimento das costas, que é a zona do rebaixamento, e com a chegada de outros jogadores, para a gente ter um juízo de análise correta da qualidade técnica e do desenvolvimento do trabalho de alguns jogadores. Eu acho que analisar individualmente neste momento de confusão, ele chega a ser até cruel da parte da gente. É obrigação da gente, a gente tem que fazer esse trabalho, mas eu com mais arrumação e menos pressão, eu acho que a gente vai conseguir ser mais correto com a análise individual. Por enquanto, ele está indo de razoável para bom, Edu. Vamos lá, Zorzinho, você falando aqui dos dois volantes, Fraga e o Alisson, porque o Amaral suspensa não jogou e o Leonaldo com problemas estomacais ficou de fora também, tá? O Fraga, olha, você dizia no intervalo, comentava, os volantes estão bem, fazendo o que pode, jogando com raça, muita vontade. O Fraga, inclusive, desarmando, apoiando, rabo de arraia. O Alisson deu aquela cabeçada que foi uma das propostas da defesa, o jogo estava 0-0, né? O goleiro defendeu, enfim, jogou o tempo todo, mas o Fraga acabou sendo expulso, né? Segundo você, acertadamente, há 16 segundos tempo, já estavam 1-0, 6 minutos depois da Ponte ter feito o gol. Vamos lá, Fraga e o Alisson. O Fraga é um lance infantil, né, Edu? Pelo amor de Deus, pô. Um atleta profissional, time numa tremenda de uma dificuldade na zona de rebaixamento, jogando fora de casa, enfrentando um concorrente direto, sai na frente, 6 minutos depois ele faz a papagaiada que ele fez. O conceito dele tem que ser... Tem para baixo de péssimo? Não tem não, né, Edu? Então, se não tem, é péssimo o conceito do Fraga. Poderia ter colocado a perder a vitória da Ponte hoje, se não fosse a garra e a determinação dos seus companheiros e as substituições dos atletas, depois a gente vai falar, mas entraram muito bem. E o Alisson, eu gostei do Alisson, eu pedi inclusive para que ele fosse escalado, né, porque é um jogador que chega, que pisa na área, correu uma barbaridade, né, correu o jogo todo, se dedicou, lutou, marcou e não desorganizou, isso que é o mais importante. O conceito para o Alisson é regular. Vamos lá, a Ponte venceu 1-0 para a Ponte, gol do Luca, hein? O gol do Luca. Agora, CH, falando do Fecim. O Fecim hoje completou 50 jogos, mas jogou com a camisa número 20. Saiu a 9 do segundo tempo, não anotei nada do Fecim. Só tem uma coisinha, foi a 1 minuto do primeiro tempo, o Thiago Oliveira levou o cartão amarelo, mas por culpa do Fecim. Porque o Fecim, ele chega a roubar uma bola, CSA retomando, vai pro contra-ataque, o Fecim corre, ele consegue tirar a bola do cara. Mas aí então ele foi recuar pro Thiagão, recuou na fogueira, aí o Thiagão encheu o pé, teve que fazer a falta, levou o amarelo. Vamos lá, o Fecim como é que foi? Teve esse lance e mais nada, figura decorativa, ele nitidamente também, acredito, esteve com problemas estomacais, porque ele não jogou, tanto é que saiu do jogo. Regular assim com bastante critério, mas o conceito é ruim, porque ele não participou do jogo também, então é um regular / ruim. E você fala também, CH, do Danilo Gomes, que entrou no lugar dele, a 9 em segundo tempo, repito, teve aquele lance, quase gol da Ponte, foi a defesa do jogo, Danilo Gomes girou dentro da área, bateu o goleirão Pimba, e foi para escanteio, no finalzinho, nos acréscimos, Danilo Gomes quase conseguiu roubar do goleiro, participativo, correndo mais do que ele corria antes. Como é que é o conceito do Danilo Gomes? Entrou bem no jogo, leva um conceito regular. Uma pena ele não ter feito aquele lance que ele dominou preparando para chutar. Uma pena que o Carné fez uma grande defesa. Gostei da entrada dele, Edu. Conceito regular. Agora, seu Gleger, você fala do Nicolas, hein? Eu anotei aqui, estávamos a 40 do primeiro tempo, 0-0. Você falou assim, você falou, Jorginho. Fez uma crítica pro Nicolas, sim. Olha, não pegou na bola, não tá legal. Como é que pode? Ele teve uma oportunidade no último jogo, entrou no segundo tempo.
Ele chutou uma bola, estava participativo e tal. Quando tem a oportunidade de entrar jogando, não tá aproveitando, né? Mas para não dizer que ele não fez nada, ele simplesmente, Nicolas, roubou a bola e deu para o Luca fazer o único gol do jogo. E o Nicolas saiu a 28 do segundo tempo, entrou Igor Formiga. Você vai falar então do Nicolas e do Igor Formiga. Bom, o Igor Formiga entra todo o jogo bem, né? Hoje, novamente, entrou muito bem no jogo, mas numa função diferente. Aliás, eu falei durante a semana que eu colocaria ele nessa função nesse jogo, porque o Nicolas realmente foi muito mal. Ah, mas ele roubou a bola do gol, deu o gol para a Ponte, fez a Ponte vencer o jogo, ok. Mas, poxa vida, você vê que o Danilo Gomes, ele entra numa função parecida com o que estava exercendo ali o Nicolas, sozinho à frente, porque estava o Nicolas e o Luca. Quando o Danilo Gomes entra, só está o Danilo. Fez muito mais jogada do que o Nicolas. Então eu não gostei do Nicolas hoje, apesar de ter participado do gol, o conceito dele é ruim, Edu. Vamos lá, CH, você vai falar do Luca, que fez o gol, né? Oportunista e tal, acabou saindo a 19 segundo tempo. E você fala também do Luiz Felipe, que entrou no lugar do Luca. O Luiz Felipe entrou um pouquinho contra o Sport, foi a estreia dele. Hoje foi o segundo jogo. Esse rapaz aí, ele é meia, viu? Ele veio de um clube de Belém do Pará chamado Sporting Fonte Nova, pertence ao Sport Fonte Nova de Belém, mas o último clube dele foi o Boa Vista do Rio de Janeiro. Vamos lá, CH, Luca e o Luiz Felipe. Luiz Felipe entrou bem, tendo a característica e limitação dele, né? Entrou batalhando, aquela coisa toda, teve alguns lances interessantes, conceito regular, e o Luca foi o craque do jogo, né? Ele sempre incomoda, no primeiro tempo todo o jogo foi ruim, mas quando precisou dele, ele foi lá e fez o gol. Fez o gol da vitória, o único gol, o gol que deu a vitória para a Ponte e nada mais. O craque do jogo, Edu. Já a coletiva do Hélio dos Anjos, hein? Já a coletiva do Hélio dos Anjos. Para falar nisso, Gleger Zorzinho, alegria até o fim. O conceito do tio Hélio, hein? Mais uma vez, 3 zagueiros, os 3 que tinha que colocar mesmo. Fraga e o Arce no meio, porque os 2 não jogaram, aí o menino Amaral e também o Leonardo de problemas estomacais. No ataque, optou por Nicolas e por aquilo que ele mexeu, essas e outras, foi prejudicado com a expulsão aí do Fraga. Anota o conceito do tio Hélio. O tio Hélio hoje foi bem mesmo. O time com muitos problemas. No primeiro tempo, a evolução ofensiva era muito pequena, não tinha uma transição. A gente percebia alguns jogadores fora de ritmo, né? Mal na partida, o Fecim, o Nicolas, o próprio Norberto, né? Jogadores que precisam ter qualidade para que essa bola chegue com qualidade. E aí vai para o intervalo, ele dá uma ajustada, volta melhor, né? Subindo um pouco as linhas, pressionando um pouco mais, aí tem o gol do Luca. E após a expulsão do Fraga, ele começa a mexer no time, e ele mexe corretamente, né? Você vê que ele posiciona o time de uma forma que tem que ser aquilo. Porque e outra coisa, hein? Do jeito que estava ali a formação que ele exerceu, se desorganiza, toma o gol. E a todo momento a gente percebia uma organização. Por isso que eu falei muito do Fábio Sanches, porque o treinador, às vezes, ele determina, ele treina, né? Mas chega dentro do campo, a movimentação do time adversário, né? O esquema de jogo do time adversário, que às vezes é equivocado daquilo que foi passado no vestiário. Então, às vezes acontece e você desorganiza. Por isso que tem que ter sempre um líder dentro do campo. Por isso que tem que ser um cara lá que ele fala, olha, é aqui, olha, o posicionamento é aqui, ali, olha, marca lá, deixa que aqui a sobra eu faço. E foi isso que fez o Fábio Sanches hoje, né? Então, na minha opinião, Edu, o Hélio hoje mostrou que treina o time. Porque os balanços do time da Ponte... No primeiro tempo eu falava isso. O CSA ficava balançando de um lado para o outro e a Ponte fazendo aquele balanço de marcação sempre bem posicionado. Dificilmente a gente via espaço. Quantas bolas, Edu Pinheiro, você viu o CSA tentando meter ali no meio da zaga da Ponte e a bola saía para tiro de meta? Por quê? Porque estava organizado. E a tentativa do meia, da tentativa do armador, era para tentar desvencilhar, mas ele tinha que tirar demais e jogava para fora. Isso mostra a organização e o bom posicionamento do time da Macaca. Então, para mim, hoje, o conceito do Hélio é bom. É bom, não é fácil vencer fora de casa, ainda mais nas circunstâncias, ainda mais com o time que tem o Hélio dos Anjos. Então, para mim, o conceito dele hoje é bom pelo resultado, pelo posicionamento, pela circunstância daquilo que aconteceu no jogo.
né? A grande maior parte aí do segundo tempo com um jogador a menos e a Ponte sempre bem organizada, suportando a pressão, sem sofrer. O Kaique França não fez nenhuma defesa. Por quê? Porque o time estava organizado em campo. O conceito do Hélio é bom, Edu. E para você, Sorzinho, um grande abraço, viu? Uma boa noite, bom descanso, até a próxima. Valeu, Edu, um grande abraço para você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, um abraço para o CH, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Olha, Sul-Americana, gol do São Paulo, Luciano, em São Paulo 1, Universidade Católica 0, o placar agregado tá 5-2 pro São Paulo, né? Lá foi 4-2, tá dando o São Paulo tranquilo e grande reação do Atlético Goianiense, hein? Faz 2-0 no Olímpia, lá no Serra Dourada. Lá no Paraguai foi 2-0 para o Olímpia, placar agregado 2-2. E o Atlético tem que embarcar mais um, né? E não sofrer mais nenhum, fazer 3-0 para se classificar, porque do jeito que tá indo para os pênaltis, tá bom? CH, vamos lá, o seu conceito é pro tio Hélio dos Anjos, por aquilo que escalou, já explicamos, pelas alterações, por aquilo que ele orientou. Hélio dos Anjos, fica com qual conceito seu, CH? Só uma informação, o que estava ruim piorou um pouco mais. O Estudiantes da Argentina, o jogo está sendo na Argentina, está ganhando o jogo de 1-0 do Fortaleza, e o Iago Pikachu deu uma solada no Bozelli, ex-atacante do Corinthians, e foi expulso de campo. Agora o Fortaleza com 10, jogando fora de casa e perdendo o jogo por 1-0. Professor Hélio hoje, no segundo tempo, no intervalo já, como explicou o Gleger, eu quero dizer que eu concordo, quando precisou dele, eu acho que ele tomou as medidas durante a partida de maneira correta. É muito complicado você ir para uma partida tão difícil como essa, tendo problemas de jogador de última hora com problema estomacal, uma confusão tremenda. O Luca, que depois a gente ficou sabendo que sentiu, né? No momento nós o criticamos, o Hélio, por ter tirado o Luca, mas estava machucado, pediu para sair. Aí o treinador está isento, né? Eu retiro aqui a crítica que fiz naquele momento da substituição. Fez um trabalho legal, correto. Eu acho que tem o dedo dele, sem dúvida alguma, Edu, nessa vitória da Ponte fora de casa. Professor, então um grande abraço, hein? Bom descanso, até amanhã. Obrigado, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Bandeirantes, obrigado a todos da parte técnica, sempre muito competente, comandados pelo Gil Kleber, esse som maravilhoso da Bandeirantes por todas as plataformas, e amanhã, se Deus quiser, a gente volta com Nossa Área todos os dias às 11h30 da manhã. Boa noite, Edu. Boa noite, muito obrigado. Bom, a Ponte venceu 1-0, é 17ª colocada ainda, a zona de rebaixamento com 18 pontos, mas iguala 100 pontos com o Náutico, Chapecoense e Ituano. E se o Náutico perder para o Grêmio amanhã por diferença de 2 gols, a Ponte sai da zona do rebaixamento quando acontece o segundo gol do Estudiantes. Fez 1-0 Estudiantes, aí teve um jogador do Fortaleza expulso, o Pikachu, e agora marca o segundo gol, e aqui foi 1-1, fica muito difícil para o Fortaleza na Libertadores. Agora, quem vai falar é Hélio dos Anjos, o tio Hélio na coletiva lá no Rei Pelé, vai falar. Oi, Hélio. Foco de infecção estomacal em 7 pessoas do grupo, sendo que 3 eram jogadores, inclusive aquele jogador que foi expulso. Eu pedi para ele, pelo amor de Deus, para ele superar e ir para dentro do campo, porque o meu volante, já tinha pedido um volante pelo problema estomacal. Então nós entramos assim com alguns problemas, mas superamos. Nós iniciamos o jogo bem, roubando bolas do jeito que eu gosto, né? Mas não demos sequência nas jogadas, e depois o CSA tomou conta do jogo. Nós tivemos muito mal no primeiro tempo, no aspecto ter bola, no aspecto manter a bola fora da nossa área. Eu trabalho muito isso, procurando marcar pressão, marcar adiantado, para deixar o adversário longe do nosso gol. E nós terminamos com problema. Não terminamos com total problema, mas passamos ali pelo menos 25 minutos para tomar o gol. E aí nós discutimos no vestiário e colocamos aquilo que a gente precisava. Eu cobro muito deles, porque eu gosto da marcação adiantada, eu gosto de marcar com linha alta. E numa marcação dessa, nós roubamos uma bola e caiu no pé do artilheiro, do jogador que tem frieza, e fizemos o gol. E a partir daí, a gente sabia que as reações a reação da equipe do CSA seria muito grande. E nós, com problemas de jogadores debilitados, perdemos um jogador expulso, né? Porque eu não quero questionar, porque eu nem vi como que é, mas perdemos um jogador com 15 minutos do segundo tempo. Mas aí a equipe mostrou a capacidade que a gente nos últimos jogos não está passando por isso. Jogar com a linha baixíssima.
Nós tivemos que jogar com a linha baixíssima, com um homem a menos, o CSA rodando a nossa área, mas nós não deixamos penetração por dentro e deixamos somente uma bola chegada à lateral, porque o CSA é um dos times que mais coloca a bola na área da competição, juntamente com o Ituano. O Ituano coloca mais bolas das laterais. Tiramos essa condição, tivemos uma chance muito grande com a belíssima defesa do Carnet, que nós podíamos ali refrescar o jogo. Então foi um dia de superação, um dia de crescimento de grupo, por todos os problemas que nós enfrentamos, e agora saber que tem muita coisa pela frente, que temos que melhorar muito, mas acima de tudo uma vitória frente a uma equipe como é o CSA, das mais fortes do campeonato em termos de poder, né, de poder contratar, de poder ter um grupo de qualidade como tem, a gente só tem que comemorar. Olha, eu vou ser muito sincero, nós não temos jogado mal. Quem assistiu o jogo nosso contra a Tombense entrou na nossa área uma vez. O meu goleiro não fez nenhuma defesa no jogo da Tombense. Nós jogamos nos 50 metros à nossa frente, muitas vezes em 35 metros na nossa frente. Mais ou menos como o CSA hoje jogou no final do jogo. Foi o jogo o tempo todo assim. Esse time dá 3 jogos sem tomar gol. Esse time tem uma consistência defensiva boa, né? E nós fomos infelizes de não colocar a bola para dentro do último jogo, mas o time também, no jogo fora de casa, eu até dei muitas orientações do jogo que nós fizemos com o Vila. Contra o Vila nós tivemos um jogo que controlamos o jogo muito bem, a não ser nas bolas paradas que o Vila usou muito. E o que eu passei para eles é confiança. Nós temos que ter confiança. Eu quero colocar uma coisa para vocês, entendeu? É o time que tem mais jogadores abaixo de 21 anos nessa competição. Domingo passado eu estava com 6 jogadores abaixo de 21 anos. Hoje, para vocês terem ideia, o meu zagueiro, o zagueiro que começou pelo lado esquerdo e foi pelo lado direito, completou 18 anos na semana passada. O central do lado direito, 20 anos. O jogador que eu perdi com infecção, que é o segundo volante, 20 anos. Né? No lateral que estava aí, que jogou contra a Tombense, 19 anos. O volante que nós tivemos expulso no jogo, terceiro cartão amarelo no jogo da Tombense, 18 anos. Então nós temos, a Ponte é tradicional nisso. Eu tenho também, graças a Deus, oportunidade de fazer isso, de colocar jogadores jovens onde que eu passo, e a Ponte tem que recuperar, e com isso mesmo. Agora, a gente sabe que um descenso para a Ponte Preta é muito complicado, para tudo que a Ponte teve de problemas nos últimos 6 anos. E aí a gente está aqui dando a colaboração, não é nem colaboração, fazendo a minha obrigação de trabalhar, de colocar jovens para jogar e acreditar que nós vamos melhorar. Nós estamos 5 jogos sem ganhar, acredito eu. Hoje nós estamos 4 sem perder. E nós estamos a 3 jogos que nós não tomamos gol. Quer dizer, é o futebol. Mas nada disso vai mudar, porque nós temos um jogo dificílimo contra o Criciúma fora de casa na próxima rodada. Agora, ganhar do CSA aqui é muito bom pela qualidade que o CSA tem. Porque o grupo, ele se fortalece nas superações. Eu vou ser muito sincero para vocês hoje. Hoje, antes do jogo, eu sentei na poltrona ali, por sinal, excelente vestiário, né? Excelente vestiário. Se você comparar um vestiário desse com o vestiário que nós tivemos lá do Vila, em Goiânia, é brincadeira. Então, com os problemas que foram surgindo, eu com o Kiko, que é o nosso supervisor, mudando a relação de jogadores, e eu sentei e falei, poxa vida, será que nós merecemos estar passando por esse problema todo hoje? Né? Mas eu acho que nós merecemos e tivemos a oportunidade. Foi tanta dificuldade e nós tivemos a oportunidade de ganhar um jogo superando de todas as formas. Eu acho que fortalece o grupo, é um grupo jovem que precisa, você entende? Precisa de resultado positivo para eles crescerem mais. Nós já temos jogador para estrear, que está trabalhando com a gente. Você entende? Acredito que ontem, não sei se a diretoria anunciou, mas nós já estamos com meia fazendo exames. E o presidente está lutando. Só que contratar hoje é difícil. Tá, meu? Nós estávamos querendo um jogador, quando nós fomos olhar, o jogador foi para a Bahia ganhando 150 mil, que é o Copete. É tudo assim. Série B virou uma loucura. Série B está num processo de crescimento e, consequentemente, os valores aumentam. E por ser janela, né? Todo mundo, você vai pegar um jogador de onde? Um jogador da primeira que está empregado, vamos colocar dessa forma. Só que ele tem um salário alto lá. Daqui a pouco ele senta no contrato.
Daqui a pouco senta no contrato, né? Não, eu prefiro ficar aqui na A, respirando, sem jogar. Porque esse tem sido o grande problema do jogador brasileiro. O jogador brasileiro está querendo salário, não todos, né? Muitos deles querem salário para treinar, não querem salário para jogar. Tá entendendo? E a gente tem que pensar nisso tudo e tem que pensar nas contas do clube. Você entende? O clube luta muito para manter as contas normais. E eu estou vendo lá esse processo junto com o presidente, junto com a nossa direção toda. E a gente tem que fazer o que nós estamos fazendo. Se tiver que contratar, se tiver oportunidade, nós vamos contratar. Se não tiver, o que nós podemos fazer? É dar força para quem está aqui e buscar resultados, porque hoje só foi uma etapa difícil que superamos, não é isso? E tomara Deus que a gente tem força para continuar. Mas eu sou muito sincero. Quando eu quero um jogador, a primeira coisa que eu faço, eu tenho um costume de perguntar ao jogador se ele quer vir. Eu perguntar ao jogador se ele tem interesse. Eu sempre faço assim. Me dá o telefone, eu passo um WhatsApp. Oi, pode falar comigo? Se ele responder que pode, é porque, né, daqui a pouco ele tem interesse. Muitas vezes, daqui a pouco nem responde, né? Daqui a pouco chega no empresário, que é difícil, que é o maior problema do futebol hoje. Eu sou muito sincero e eu falo isso abertamente. Você entende? Eu não tenho compromisso com o empresário. Você entende? O maior problema hoje é o empresário. Tá entendendo? Porque esses, inclusive, gostam que o jogador dele fique sentado no contrato, porque ele fica ali tranquilo ganhando dele, sem problema, né? Agora, a gente sabe que vai surgir alguma coisa no mercado. Nós já investimos em alguns jogadores desconhecidos, né? Esse Fraga que saiu nunca jogou a Série B. O Luiz Fernando que entrou nunca jogou a primeira divisão do Rio. Você está entendendo? E eu sei que isso faz parte do processo de você baratear o custo do clube. E tomara a Deus que nós temos chance aí de investir em outros jogadores também. Edu Pinheiro. Muito bem, falou bem, tio Hélio dos Anjos, depois da vitória da Ponte, 1-0 lá no Rei Pelé sobre o CSA, gol do Luca, né? Olha, pela Libertadores, o segundo gol do Estudiantes, o VAR, né, acabou alegando aí impedimento, então continua 1-0 para o Estudiantes contra o Fortaleza, primeiro tempo. Aqui no Castelão foi 1-1, né, vai dando Estudiantes para a próxima fase da Libertadores e o vencedor aqui dessa partida pega o Atlético Paranaense, tá? Pela Sul-Americana, lá no Serra Dourada, Atlético Goianiense 2, Olímpia do Paraguai 0, lá no Paraguai foi 2-0 para o Olímpia, aqui placar agregado tá 2-2, e está indo para os pênaltis. E o São Paulo mais tranquilo, o Luciano marcou no primeiro tempo, estamos no primeiro tempo, São Paulo 1, Universidade Católica 0, né? E placar agregado 5-2 para o São Paulo, que vai se classificando na Sul-Americana, tá? Eu vou fazer aqui um faturamento, eu volto já no nosso Em Dia com a Bola, os diversos campeonatos. Vamos falar e conversar aqui no microfone da Bandeirantes e 22h30 aqui tem a Voz do Brasil, agora 10h03. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Energético TNT 473 ml, 6,99. Queijo mussarela Vitalac, peça ou pedaço, 45,90 o quilo. Contrafilé bandeja resfriado, 39,95 o quilo para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até o dia 10 de julho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra
facilitar a sua vida. São várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Bacia com caixa acoplada branca Zip 6 litros em Cepa por R$ 279,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Edu Pinheiro. Muito bem, agora 22h06, vamos no nosso Em Dia com a Bola. Vamos lá, Em Dia com a Bola aqui, agora 22h06, mas a abertura do Em Dia com a Bola é assim. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. E começamos com o Brasileiro da Série B, hein? Tivemos 2 jogos na terça-feira, jogos atrasados, né? Lá em Chapecó, Chapecoense 0, Londrina 3. E aí o Gilson Kleina caiu, não é mais técnico da Chapecoense. E hoje a Chapecoense confirmou Marcelo Cabo. Marcelo Cabo é o novo técnico da Chapecoense. Ainda na terça-feira, outro jogo atrasado, Ituano 1, Cruzeiro também 1. Cruzeiro vencia, Cruzeiro que contratou o atacante Bruno Rodrigues, ex-Ponte. Lembra-se de Bruno Rodrigues, 2020? Ah, se não fosse Bruno Rodrigues, hein? A Ponte num sufoco danado, final do Paulista, perdeu o derby de virada 3-2 no Brinco, depois entrou a pandemia, 4 meses parado, quando voltou. A Ponte pegou o Novo Horizontino, ganhou 1-0 com o do Bruno Rodrigues, depois jogou com o Mirassol, ganhou do Mirassol por 2-0, 2 gols foi do Bruno Rodrigues. A Ponte se livrou do rebaixamento e ainda se classificou. Aí pegou o Santos, na Vila venceu por 3-1 e o Bruno Rodrigues fez um dos gols, né? Depois, na sequência, a Ponte foi eliminada pelo Palmeiras, perdeu 1-0 no Allianz Parque. Mas o Bruno Rodrigues foi para o São Paulo e do São Paulo ele foi para o Famalicão de Portugal e agora de volta ao Brasil. Bruno Rodrigues vai jogar no Cruzeiro, o Cruzeiro que pisa sábado no Brinco de Ouro, 11 horas, tem Guarani e Cruzeiro. E ainda na terça-feira nós tivemos ainda uma partida aqui válida pela 17ª rodada. Estamos na 17ª rodada que começou na terça. Terça nós tivemos 3 jogos. 2 jogos atrasados que eu disse aqui e esse aqui pela 17ª lá em Ponta Grossa. Operário recebeu o CRB do Daniel Paulista, cara. Olha o que aconteceu. O CRB fez 1-0 com o Emerson Negueba. O Operário empatou com o Tomás Bastos. Aí o Xavier Reina, de pênalti, fez 2-1, virou o Operário. Aí o Raio Prata empatou para o CRB 2-2. E no final, Fabinho marcou gol da vitória do CRB. Operário 2, CRB 3. E a equipe do CRB já encosta, hein? CRB que empatou com o Guarani em casa, estava 1-0, o Bugre acabou empatando. O CRB é o 7º colocado com 23. Ele está a 3 pontos do G4. Você curtiu aqui na Band hoje, CSA 0.1, gol do Luca, marcado a 10 do segundo tempo, grande narração de Leandro Borges. Amanhã nós teremos 2 jogos na B, 19 horas lá no Oba, em Goiânia, Vila Nova e Bahia, 21h30, Grêmio e Náutico, amanhã. E no sábado, 11 horas, horário exótico. Sábado é feriado estadual, é a Revolução Constitucionalista de 32, tá? Revolução Constitucionalista de 32. Então, 11 horas, Guarani e Cruzeiro. Depois das 16, na Ilha tem Sport Londrina. 16h30, Criciúma e Vasco. 16h30 também em Muriaé, Minas Gerais, Tombense e Chapecoense.
18h30 no Castelão, Sampaio Correia e Ituano. E aí termina a 17ª e antepenúltima rodada do primeiro turno. Classificação, vamos lá. Cruzeiro líder com 38, em segundo Vasco 31, em terceiro Bahia 29, em quarto Grêmio 26, em quinto Criciúma com 23, em sexto Novo Horizontino 23, em sétimo CRB com 23, em oitavo Londrina 22, em nono Sport 22, em décimo Tombense com 22, 11º Brusque com 20, em 12º Sampaio Correia com 19, em 13º Operário 19, em 14º Ituano com 18, em 15º Chapecoense 18, em 16º Náutico 18, em 17º a Ponte também 18, a Ponte já aqui é zona de rebaixamento, 18º CSA 16, 19º Guarani 14, 20º Vila Nova com 12. Vila Nova que contratou Alan Al, que é novo técnico do Vila Nova, o Vila que joga amanhã contra o Bahia, né? É isso aí. Bom, situação da Ponte, 17ª, 18, iguala-se a Náutico, Chapecoense e Ituano, já dissemos aqui, mas ela pode sair da zona de rebaixamento se o Náutico, repito, perder amanhã para o Grêmio na Arena Grêmio. Se perder por diferença de 2 gols, aí o Náutico ficaria com saldo de -5, a Ponte tem -6, né? Porque do jeito que tá, a Ponte tem 18, o Náutico também tem 18. O Náutico tem 4 vitórias, a Ponte tem 4 vitórias. Vamos pro saldo. A Ponte tem -4 e o Náutico tem -3, né? -3. Acontece que se o Náutico tomar um gol, fica 4-4, -4, -4. Aí vai nos gols pró. E nos gols pró, o Náutico tem 16 contra 10 da Ponte. Então, se o Náutico tomar um gol, ainda a Ponte não ultrapassa. Mas se o Náutico tomar 2 gols, aí sim, no saldo, aí fica -5 contra -4 da Ponte. Aí a Ponte vai a 16ª e o Náutico desce para a 17ª e a Ponte sairia da zona de rebaixamento. É bem verdade que a Chapecoense também tem 18 pontos, também tem 4 vitórias, mas a Chapecoense tem saldo de -2. A Chapecoense tinha que perder por 3 gols. Chapecoense pega a Tombense sábado lá em Muriaé. O mando é do Tombense. Então, se o Tombense vencer a Chapecoense por diferença de 3 gols, a Ponte também ultrapassa a Chapecoense. O Ituano é mais difícil, também tem 18 pontos, também tem 4 vitórias, mas o Ituano teria que perder por diferença de 5, né? O jogo é contra o Sampaio Correia, 18h30, sábado, lá no Castelão. Aí, realmente, venhamos e convenhamos, é uma coisa bem improvável. Situação do Guarani, 19º penúltimo com 14 pontos, pega o Cruzeiro sábado, se vencer vai a 17. Aí ultrapassaria o CSA, mas não sairia da zona de rebaixamento, ficaria como 18º colocado. São 4 que sobem, são 4 que descem, hoje subiriam Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Correndo por fora, o Criciúma está a 3 pontos do quarto colocado, que é o Grêmio. Novo Horizontino está a 3 pontos do Grêmio. CRB também, 3 pontos do Grêmio. Londrina está a 4 pontos do Grêmio. E assim vai. Sendo que o Grêmio vai jogar, o Criciúma, deixa eu ver aqui... o Criciúma joga também em casa com o Vasco, no sábado. Novo Horizontino, esse já jogou, né? Jogou ontem e ganhou 1-0 do Brusque. O CRB já jogou, abrindo a rodada, ganhou lá do Operário 3-2. Então é isso aí. Então o Criciúma e o Criciúma pode se aproximar mais ainda do Grêmio, né? E fazer uma campanha surpreendente. Vamos ao campeonato, deixa eu ver aqui, falar da coisa que rolou aqui na Libertadores. Na Libertadores, olha a situação aí do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, todo mundo dando show e se classificando aí para as quartas de final da Libertadores. Deixa eu marcar aqui, vamos lá, Copa Libertadores da América. Olha que jogo fez o Atlético Mineiro, que jogo foi o Palmeiras, hein? E o Corinthians os pênaltis, então, hein? Vamos lá, então, tivemos, parcial, o Estudiantes
Estudiantes de La Plata está vencendo 1-0. Estamos nos acréscimos do primeiro tempo. Estudiantes 1, Fortaleza 0, tá? Aqui no Castelão foi 1-1, então o Estudiantes vai se classificando. Então foi o seguinte, nós tivemos o Atlético Mineiro ganhando de 1-0 do Emelec. Esse jogo foi na terça-feira, gol do Hulk, de pênalti. O Hulk que perdeu pênalti no Equador. Olha como são as coisas. Lá foi 1-1 e no Mineirão ele marca de pênalti, né? Se consagra o Hulk. O Hulk é brincadeira, né? Ninguém pode reclamar, muita emoção, mas é um baita de um jogador, um baita de um ídolo e coloca o Atlético Mineiro nas quartas de final. Tivemos Libertad do Paraguai e Atlético Paranaense 1-1. Aqui foi emocionante, né? Emocionante porque o Atlético fez o gol com o Rômulo aos 44 do segundo tempo. O time do Filipão, porque acabou o Atlético de 2-1 na Arena, empata no finalzinho 1-1, se classifica, elimina o Libertad. Grande classificação do Atlético Paranaense. O Corinthians, né? Ontem 0-0, 6-5 nas cobranças de pênalti. E o Benedetto, né? Benedetto, fala pra você, perdeu o pênalti no primeiro tempo, chutou na trave e nas cobranças isolou, hein? Foi o maior sarro nas redes sociais, o tal de Benedetto, né? E o técnico do Boca, o Sebastião Battaglia, ele foi demitido. E olha que ele tem história no Boca, foi campeão do Boca da Libertadores em 2007, Sebastião Battaglia, né? Foi demitido, não é mais técnico do Boca, tá? O Palmeiras deu show 5-0 no Cerro Porteño. Placar agregado foi 8-0, já tinha sido 3-0 lá no Paraguai. Destaque para Rony, que fez 2, o gol de bicicleta sensacional. O Rony, que é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, com 18 gols. E vou te contar, eu quero saber como é que tá a garganta do Ulisses Costa. Porque o que ele gritou, o nome do Cássio, quando ele pegou o pênalti nas cobranças, o Cássio nas cobranças de pênalti, né? E o gol de bicicleta do Rony, olha, não foi fácil não, hein? Que desgaste teve o Ulisses Costa, né? Tivemos o Colón e o Tajeres, um clássico da Argentina. O Tajeres venceu por 2-0 o Colón. Já tinha empatado 1-1, então o Tajeres passa. Tivemos 7-1 do Flamengo no Maracanã sobre o Tolima da Colômbia. Destaque é para o menino Pedro, que marcou 4 gols. River Plate e Vélez empataram 0-0. O Vélez ganhou a primeira 1-0. O Vélez passa e agora tem clássico argentino entre Vélez e a equipe do Tajeres, tá? Como é que fica aí a Libertadores? O Atlético Mineiro pega o Palmeiras, Corinthians pega o Flamengo, Vélez vai enfrentar o Tajeres e o Atlético Paranaense vai pegar Estudiantes ou Fortaleza. Por enquanto vai dando Estudiantes, hein? Por enquanto vai dando Estudiantes. O Fortaleza, o único brasileiro que não vai conseguindo se classificar para as quartas de final da Libertadores. E um detalhe, por exemplo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Primeiro jogo no Mineirão, o Palmeiras decide no Allianz. Corinthians e Flamengo. Primeiro jogo na Neoquímica, o Corinthians decide no Maracanã. Vélez e Tajeres, mando do Vélez. Desse confronto aqui, depois o Tajeres em casa decide. E Atlético Paranaense, Estudiantes ou Fortaleza, quem passar, o Atlético joga a primeira em Curitiba e a segunda ou na Argentina com Estudiantes ou com Fortaleza no Castelão. Foi o que sobrou aí da Libertadores. Vamos falar aqui da Sul-Americana? Sul-Americana, deixa eu ver aqui os brasileiros ontem. Tem o São Paulo na fita aqui, deixa eu ver, pegar aqui. Na Copa Sul-Americana, vamos ver aqui como é que está a Sul-Americana. São Paulo vencendo, grande reação do Atlético Goianiense, né? E ontem nós tivemos também a classificação do Internacional e do Ceará, porque o Inter ganhou de virada 4-1, mas não foi fácil, hein? Não foi fácil porque o Internacional, ele perdeu. O Internacional pegou o Colo-Colo, né? Pegou o Colo-Colo, meteu 4-1, se classificou. Na primeira foi 2-0 para o Internacional. Depois foi o Colo-Colo venceu a primeira, viu, gente? Tá errado aqui na internet. Colo-Colo venceu a primeira, 2-0.
O Inter tomou o gol, deu uma virada sensacional, venceu por diferença de 3. É o que tinha que acontecer, tá? O Ceará, 3-0 no T-Strongs da Bolívia. Na primeira, foi 2-1 para o T-Strongs. Aliás, o Ceará ganhou. Até o Zé Roberto marcou o gol da vitória. O Ceará ganhou 2-1 a primeira. Então, placar agregado 5-1, grande eliminação aí, classificação do Ceará, tá? Bom, dos brasileiros na Libertadores é o seguinte, o Internacional vai pegar o Melgar do Peru e o Ceará vai pegar a Universidade Católica ou São Paulo, né? Deixa eu ver como é que estamos aqui. O São Paulo marca o segundo gol de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. São Paulo 2, Universidade Católica do Chile 0. No Chile foi 4-2, placar agregado 6-2 para o São Paulo. O Atlético Goianiense está no intervalo no Serra Dourada. Primeiro jogo no Paraguai foi 2-0 para o Olímpia, tá? 2-0 para o Olímpia. E agora o Atlético vence 2-0, gols do Diego Churin e do Ayrton. Desse jeito aqui, 2-0 Atlético e lá 2-0 para o Olímpia. Nesse momento, indo para os pênaltis, a partida entre Atlético Goianiense e a equipe do Olímpia. E o Lanús hoje jogou contra o Independiente del Valle, tá? Então foi 0-0 no primeiro jogo lá no Equador. O Independiente del Valle ganhou do Lanús por 2-1. Então o Lanús foi eliminado da Sul-Americana na noite de hoje. Deixa eu pegar aqui os próximos confrontos da Sul-Americana, mas basicamente foi isso, envolvendo aí os brasileiros em termos de quartas de final da Copa Sul-Americana, tá? Quartas de final. Então, é isso aí. O Deportivo Táchira, que eliminou o Santos. Esqueci do Santos, né? O Santos ontem 1-1 com o Deportivo Táchira, nos pênaltis. O Santos acabou sendo eliminado por 4-2. E aí o que aconteceu? O técnico Fabian Bustos foi demitido. Fabian Bustos não é mais o técnico do Santos. O auxiliar 1 foi demitido. O auxiliar 2 foi demitido. O preparador físico caiu. O gerente de futebol caiu. O assessor especial caiu. E o Edu Dracena, executivo de futebol, também na madrugada tinha pedido já conta. Todos saíram do Santos. Olha a limpa que deu no Santos, hein? Olha o que demorou para um clube venezuelano aprontar para cima do Santos. Mas quando aprontou bem, tá bom? O Deportivo Táchira vai enfrentar o Independiente del Valle, quartas de final. O Internacional pega o Melgar do Peru. O primeiro jogo é no Peru, decide no Beira-Rio. O Nacional do Uruguai vai pegar Atlético Goianiense ou Olímpia e o Ceará pega São Paulo ou Universidade Católica. Claro que vai pegar o São Paulo. E olha, o primeiro jogo vai ser no Morumbi, hein? O Ceará vai decidir no Castelão. Isso, portanto, é da Sul-Americana. Deixa eu pegar aqui como é que está o nosso Brasileirão, né? Como é que estamos aqui, a próxima rodada do Brasileirão. E estamos aqui na 16ª rodada, tá? Sábado, 16h30, tem lá em Bragança, Red Bull Bragantino e Avaí. No Maracanã, 19 horas o sábado, Fluminense e Ceará. Teremos o sábado, 20h30, lá em Goiânia, Goiás e Atlético Paranaense. Domingo, 11 horas, tem. É Coritiba e Juventude. Aliás, o Juventude hoje anunciou aí o Michel Alves, né? Michel Alves, que era superintendente aqui no Guarani, acertou com o Juventude. Michel Alves é o novo superintendente do Juventude, onde está Humberto Louser, né? É isso aí. Então, Coritiba e Juventude, 11 horas do domingo. Informação aqui sobre o Regis, uma conversa aqui de internet de que o Coritiba teria liberado o Regis. O Guarani está de olho no Regis, conversa com o Regis, disse que conversa, mas pelo que eu olhei aqui, o que me passaram, não sei se é fake ou não, vamos aguardar, que o Regis estaria liberado para o exterior, porque abre a janela, pode ser que o Regis saia do Coritiba e vá para o exterior também, tá bom? Vamos aguardar, pode vir para o Guarani também, que seria uma ótima boa. O Regis e Guarani tudo a ver, não vem jogando no Coritiba, não vem sendo aproveitado. Se voltar, seria muito bom. Outra coisa também que o Vagninho, que está no Cruzeiro, pode voltar para o Guarani também, tá? Então, domingo, para não perder aqui o pique, Coritiba e Juventude, Brasileirão. Domingo, 16 horas, Neoquímica Arena, simplesmente Corinthians e Flamengo.
Teremos domingo, 18 horas, Fortaleza e Palmeiras, no Castelão. Domingo, 18 horas, na Vila Santos e Atlético Paranaense, tá? E quem vai dirigir o Santos é o Marcelo Fernandes, que vai comandar o Santos, tá bom? 18 horas no Mineirão, do domingo, Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro e São Paulo, 18 horas no Mineirão, do domingo. Domingo, 19 horas, na Arena Pantanal, Cuiabá e Botafogo do Rio. E na segunda-feira, fecha a rodada, 20 horas, Internacional e América Mineiro, tá? O Palmeiras é líder com 29, em segundo Atlético Paranaense 27, em terceiro Atlético Mineiro 27, em quarto Corinthians 26, em quinto Inter com 25, em sexto Fluminense 24, em sétimo São Paulo 22, oitavo Flamengo 21, em nono Botafogo do Rio 21, em décimo Santos com 19, em 11º Avaí com 18, 12º Curitiba 18, em 13º América Mineiro com 18, 14º Red Bull Bragantino 18, em 15º Ceará com 18, em 16º Atlético Goianiense com 17 e os 4 últimos, Goiás com 17, Cuiabá 16, Juventude 11 e o Fortaleza 10 pontos ganhos. Uma informação aqui do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A Ponte jogou nessa quinta-feira, foi o segundo jogo da Ponte. A Ponte jogou em Jarinu contra o Red Bull Bragantino e foi 1-1, tá? Na estreia, a Ponte ganhou do Juventude em Osasco. A Ponte, nesse Aspirantes, fez uma parceria com Audax, Grêmio Audax lá de Osasco. A Ponte manda os seus jogos em Osasco e então o jogo hoje foi fora, né? O gol da Ponte foi de Ramires, que estava aqui no profissional. O Ramires que veio do Red Bull Bragantino, do próprio Red Bull, e fez hoje gol no Red Bull Bragantino, tá? Informação também que o Thales, o Marcos Júnior e o Josiel, eles jogaram. Esses jogadores foram deslocados momentaneamente do profissional da Ponte para disputar aí o Brasileiro de Aspirantes. Existe um certo número de jogadores, cada clube pode ter 4 jogadores acima dos 23 anos, tá bom? Bem, com esse resultado, a Ponte, repito, na estreia ganhou do Juventude 1-0. A Ponte é líder com 4 pontos. Em segundo, Vila Nova tem 4. Em terceiro, Red Bull Bragantino com 2. Em quarto, Juventude, nenhum ponto ganho. É turno e retorno dentro do grupo e 2 se classificam, tá? Por exemplo, o Red Bull Bragantino manda os seus jogos em Jarinu, a Ponte joga em Osasco, o Juventude joga numa cidade, vai jogar numa cidade quando o mando lhe pertence, chamada Flores da Cunha, lá no Rio Grande do Sul, tá? Só o Vila Nova que vai jogar no Oba, lá em Goiânia, tá bom? É isso aí, a segunda fase é mata-mata, a terceira fase é mata-mata e a quarta fase, a fase final, será a partida única Brasileiro Aspirantes Sub-23. O Guarani não participou porque não quis, porque funciona assim, a CBF determinou que os 16 clubes classificados no ranking da CBF, ranking nacional de clubes, eles participam desses aspirantes brasileiros. Por exemplo, o time profissional, primeiro lugar do ranking é o Flamengo. CBF consultou o Flamengo, quer colocar um time aspirante para disputar? O Flamengo, não quero. O segundo do ranking é o Palmeiras, não quis. O terceiro, o Atlético Mineiro, também não quis. O quarto foi o Grêmio. O Grêmio é quarto no ranking, o Grêmio quis. E assim foi. Aí o Atlético Paranaense não quis, o Santos não quis, São Paulo não quis, o Internacional não quis. O nono é o Fluminense. O Fluminense falou, eu participo. E assim foi. A Ponte, nesse quesito, conseguiu. Quando chegou na vez do Guarani, o Guarani, 35º no ranking, não quis. Aí passou a bola para o Criciúma, depois o Brasil de Pelotas, o Náutico e o Paysandu que aceitaram. Aqui, meus amigos, final do nosso jogo aberto. A Ponte venceu o Gonduluca, CSA 0, Ponte 1. Encerramos nosso jogo aberto. Vem aí a Voz do Brasil e eu volto no sábado, 9h30 do Concentração de Guarani e Goiás. Obrigado ao Gilberto Silfi, ao Danilo, nossa equipe técnica. Então no sábado, 9h30, sábado, eu volto. Se Deus quiser. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes.